Banqueiros e banqueiras, sejam muito bem-vindos ao Bancão Simplifica. Olha, hoje nós temos aqui um papo de milhões, né, Matheus? Charles, é baita milhões, hein? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aí com o pessoal de casa que nos acompanha. E Charles, quem quer saber de meio de pagamentos, fintechs, ITP, tudo que envolve o mercado, poxa, segue a gente. Voadora no like aí. Já deixa um like, já deixa um comentário aqui no vídeo. E Charles, enquanto passemos das regras... O Bancão entrega a solução. E a solução de hoje é quem? Nada mais, nada menos? Calma, Charles. Vamos fazer a leitura do nosso convidado, a leitura do currículo dele. Além de ser uma pessoa muito sofisticada... Café, cara, Café. quero saber do café daqui a pouco, né? cara. Depois a gente vai falar de Sou café. suspeito disso aí. Vamos passar a leitura do currículo dele, Charles. Cara, Vitor Dweck, já entregando aqui logo de cara aí, sócio-diretor de negócios e parcerias do Iniciador, com passagens por Rede, Zup, Adic, Banco Topaz e Itaú BBA. Ele respira Open Finance, ele tá em tudo que é evento que você imaginar de network de Open Finance, ele tá lá conectando pessoas, cara. É uma pessoa brilhante ali, conecta, inclusive ele agradecer, já conectou com muitos players legais aí. Então, Vitor, E o que mais? bem-vindo, cara. E o que mais? E ele também lidera, né, a Iniciador lidera a infraestrutura de mercado financeiro de ITPs aí do Brasil. Não só de ITP, mas também de dados, viu? Exatamente. Open Finance, né? E um grande pai. É Malu, né? Manda um abraço aí pra Malu e bem-vindo. É isso, a Maluzinha queria muito vir pra cá, viu, gente? Obrigado pelo convite. Imagina. Valeu mesmo, obrigado, Matheus, obrigado, Charles, mesmo, uma honra estar aqui com vocês. Ô, Vitor, já começa pra gente aí, fala um pouco quem é o Vitor fora do crachá, como que é o seu dia a dia. Pô, e também a gente vê bastante você postando vários momentos aí com a tua filha também, eu acho muito legal, muito bonito essa atitude que você tem aí, mostra o carinho que você tem. O Vitor, antes do Iniciador, o Vitor é pai, né? Sim. Então, eu sou um pai, tenho 37 anos, atualmente tenho 37 anos, moro no interior de São Paulo, sou paulistano, da capital, da Moca, inclusive. Opa, tá em casa então. Tô em casa, né, onde nós estamos gravando aqui, então é tudo muito familiar pra mim. Venho de uma família judia, nasci em 1988, então passei por vários momentos, já morei em Belo Horizonte, já morei em São Paulo, já tive uma passagem em Porto Alegre, né, pelo Banco Topazio também, então tive algumas experiências diferentes na minha vida. Iniciei minha carreira, inclusive meus primeiros estágios, né, foi em RH, não tinha absolutamente nada a ver, né? Caramba, incrível, cara. Nada a ver, mas já passei por outras coisas, mas vamos lá, Vitor, antes do crachá, antes do profissional, né? Eu sou um cara que gosta de cozinhar dentro de casa, né? Eu gosto bastante. Na minha casa tem um espaço legal para fazer isso, eu gosto de fazer churrasco, reunir alguns amigos, enfim, estar em contato com pessoas, eu gosto bastante disso. Então, quanto mais eu esteja, né, dentro de um ambiente que tenha pessoas, eu posso me conectar, até mesmo pessoas que eu não conheço, né? Para mim é muito importante conhecer histórias de vida. Então, hoje, como pai, né, eu acabo me conectando bastante com a minha filha em várias coisas, várias atividades lúdicas, infantis mesmo, mas eu gosto disso. Me conecto muito bem com crianças, então sou muito bom para isso. Tenho sobrinhos também que moram aqui do lado, então eu acabo fazendo várias reuniões com eles, brincadeiras e etc. Então, esse é o Vitor, antes do crachá, fora do crachá aqui dentro, é um cara que gosta de estar com pessoas, e aí, por isso que eu também gosto pra caramba de estar aqui com vocês. Ô, Vitor, também quero até puxar um outro assunto rapidamente aqui com você sobre lições de vida, né, cara? Você tem uma postagem que você fez que me marcou muito. Até esqueci de ter a oportunidade de falar isso pra você. Fiquei emocionado, fiquei muito. Não sabia, todos, cara. Né? Cara, você teve uma fase muito difícil na sua vida no passado, né? Você fez uma postagem no LinkedIn ali que, cara, parabéns, cara. Graças a Deus aí, quem vê o Vitor hoje não imagina os grandes desafios que você teve no passado, né? Tive alguns desafios, né? Foram períodos tenebrosos, né, enfim, de saúde, mas foram momentos que eu tive de crescimento também pessoal, né? Eu tive um câncer em 2012, em 2010 eu tive um cavernoma, que não é considerado um tumor, mas eu tive que retirá-lo também na minha cabeça, na região frontal do meu cérebro, eu tive que tirar, foram momentos que eu fiquei parado, né, basicamente, estava estudando, estava em fase final de faculdade, então eu tive que paralisar um pouco mais minha vida pessoal ali dentro, meus estudos, mas foram algo que deram vários saltos e eu só entendi esses saltos muitos anos depois. O câncer também, né, o câncer estava em fase final, fazendo meu TCC, inclusive, Caramba. E a minha faculdade, então eu sempre agradeço sempre a FECAP, né, a FECAP foi a faculdade que eu me formei, ela paralisou minha matrícula, mas manteve meu TCC, então eu consegui fazer meu TCC antes de concluir minha faculdade, e ali sempre em parceria com a própria instituição. Então, fiz a quimioterapia, passei pelo processo, etc. Foi um momento bem complexo, obviamente, na minha vida. Pensei que ali seria um momento final, mas não, na verdade, estava só recomeçando uma vida nova. Era o reinício de tudo. Inclusive, trabalhava naquela época, eu era estagiário da Gerdau, nada a ver também de novo, nada a ver. E aí eu tive que realmente paralisar, né? Tanto a questão profissional, pessoal, todos os meus sonhos ali foram congelados, mas eu vi que foi um congelado de uma maneira positiva, né? Quando eu me curei,
eu passei 5 anos depois, né, fazendo todos os meus acompanhamentos e, enfim, fases de exames, etc. Quando deu realmente os 5 anos, eu falei assim, agora vou conseguir fazer uma tatuagem, né? Eu queria fazer uma tatuagem. Deu 5 anos, uma semana depois, fiz a tatuagem que eu tanto queria, que era para comemorar. E é uma frase em hebraico que chama Gam Ze Yavor, isso também vai passar. É uma passagem do rei Davi, falando que, basicamente, quando você tá lá em cima, né, isso pode passar, então tenha pés no chão. Quando você tá lá embaixo, fique tranquilo, né, isso daqui não é uma fase, é momento, então você vai se reequilibrar, você vai se reerguer de novo. Então eu sempre levo isso pra minha vida, em qualquer momento que eu tenho na minha vida, eu levo isso bastante. É o equilíbrio e pés no chão, sempre. Uau, cara. Arrepiou. Arrepiou? Eu tô falando, cara, quando Caramba. sério, cara, aquela postagem sua foi... Não imaginava, cara, não imaginava mesmo, e essa é a lição, é esse o espírito que tem que ser passado pras pessoas, né, que acompanham a gente, né? Não, eu acho que eu não tive, assim, não tive tanto contato com o Vitor como você teve, mas quando o Vitor entrou ali no portão, eu falei, caramba, assim, você é iluminado. É energia, cara. Parabéns. Pô, que legal, obrigado. Você é diferente. Né? Obrigado. Assim, a trajetória de vida, ela acaba corroborando com isso, né? Fortalecendo. Realmente, assim, a gente passa por situações que a gente às vezes não imagina, mas lá na frente a gente começa a entender o porquê que a gente passou lá atrás, né? Exato. No final das contas, às vezes a gente se questiona, fala, nossa, mas por quê? Mas aí a gente passa, supera, você trouxe a frase que eu não vou saber pronunciar novamente, perdão. Mas eu entendi o significado. Mas o significado é muito forte. Então, assim, parabéns por toda a sua trajetória. E eu acho que você vai somar muito aqui pra gente. Não só com lições de vida, mas tudo aquilo que o mercado tá tendencioso a trazer, né, Charles? Não, e Com vamos falar certeza. de outros momentos especiais também, né? É café? Café. Você também, pô, você também tem podcast, tem o podcast Café com Base, né? Fala um Exato. pouquinho pra gente sobre esse projeto Café com Base e sobre o que são cafés especiais, pra quem tá assistindo a gente saber. Tem diferença? É aquele café que eu compro lá no mercado, faço em casa? É a ali? Como torra, que é a Tem. torra. A torra? a Tem gramatura. bastante, tem bastante. A gente fez um evento, né, pelo iniciador há um tempo atrás, né, foi no comecinho de junho, finalzinho de maio, que nós fizemos um evento e trazendo um workshop falando sobre café e assim, qual que é a relação dele, inclusive com o mercado financeiro, com o mercado de tecnologia, né? Então, qual que foi a analogia que nós trouxemos, né? Basicamente, quando você tem um café especial, ele é tratado de uma maneira também especial, né? Você tem desde a fase da colheita, da moagem, da trituração daquele café, tudo isso ele passa por vários processos diferentes, né? Então ele se torna especial a partir do momento que ele tem uma colheita também diferente, a partir do momento que ele tenha realmente a moagem diferenciada, que não tenha mistura com outros objetos e outros produtos químicos, inclusive, que é o que acontece bastante no café que tem no mercado, né? Quanto maior a torra, né? Esse é o ponto, quanto maior tá a torra ali dentro, queimação e etc., mais impurezas, inclusive, aquele café tem. Então, quando a gente olha o café extra forte, ele é completamente diferente de um café gourmet. E se você começa a tomar o gourmet, você não toma de novo um extra forte nunca mais, É né? diferente. Ele é diferente. A cor dele, né? A cor dele é Marronzinho, diferente, ele é um pouco mais um marronzinho mais Caramelo, claro, um esse caramelo. Você começa a sentir um sabor diferente. Eu não sou o maior especialista em café, obviamente, né? Como... Já é melhor que Mas o workshop você serviu super bem, né? Quem deu o workshop, inclusive, pra gente, a Maíra, que é ela é mega especialista nisso, acabou explicando pra gente como é que são os sabores diferentes. A gente fez várias formas diferentes de experiências no Tem café, a questão até do cheiro, né? do Não é cheiro. só tomar um café, né? Não, tem de tudo. É que nem você provar um vinho, né? Você toma um vinho, né? Você tem um reservado, reserva, e você tem outros tipos, né, de café, de vinhos diferentes. É igualzinho com o café. É, não. E aí você começa a perceber uma diferença de um vinho para o outro, você começa a ser a diferença de um café para o outro também. Então o paladar, ele vai sendo educado, cada vez mais sendo educado. Só que tem que tomar cuidado, né? Se você educa ele muito claro, isso daí. né? Desculpa falar, mas ferrou. O corpo se adapta muito fácil. Para as coisas É boas. boa, confortável, o corpo adapta muito rápido. E Exato. Taubaté, né? Você também, a Maíra é de Taubaté? Não, A Maíra é de São Paulo, mas ela fez um trabalho já perto de Taubaté, numa cafeteria, que eu costumo ir também, lá na região. E é uma dessas cafeterias gourmets, diferenciadas e tudo mais. Ela fez um workshop, né, pra gente, mas eu já tinha conhecido ela exatamente na inauguração desse café. Que é um café realmente, né, que tem moagens diferentes, traz um café especial também do sul de Minas. Então é onde tem boa parte dos cafés mais especiais do Brasil, vem do sul de Minas, vem do interior da Bahia, vem de outras regiões, mas esse do sul de Minas é sensacional. Do estado de São Paulo não fica para trás, obviamente, tem muito café muito bom aqui na região de São Paulo. Ô, Maíra, fica até um abraço pra você. Vamos deixar o QR Code aqui do seu Instagram aqui na tela. Você lembra o Instagram? Senão a gente coloca depois aí. A gente vai colocar depois também, que Vou colocar agora pra eu você. não lembro Vou direito. deixar aqui pra turma aí pra conhecer o trabalho. Obrigado aí pelo convite. Eu prestigiei o trabalho dela também. Achei incrível, viu? Muito bom. legal mesmo. Marcou. E, Boa. Vitor, você falou assim que você passou por RH, você tava na Gerdau,
né? Você, assim, viajou o mundo em termos de mercado. Quando que a tecnologia te fisgou? Quando você falou assim, caramba, encontrei. Acho que é aqui que eu talvez deixe o meu legado, é aqui que eu vou crescer financeiramente. Bom, é aqui que eu vou trabalhar. Boa. Vou falar um negócio pra vocês. Desde os 12 anos, eu já trabalhava com trabalhava, não, brincava com tecnologia. Fazia site no HPG, não sei se vocês lembram disso, hospedagem, Homepage grátis. homepage grátis. hpg.wiki.com.br. Exatamente. Mexi demais isso aí. Fazia muito site no HPG, gostava de mexer nisso. Eu pensava que ia ser um dia programador, né? Eu acho que até seria um futuro diferente pra mim. Mas eu sou um cara de contato com pessoas, então dificilmente eu ia ser um cara meio dev. Você ia trabalhar com Gui, né? Ia trabalhar com o Gui, que é nosso CTO, né? Provavelmente sim. Um cara mais com tecnologia que viés de negócio, pode ser que sim. Mas eu gostava bastante de trabalhar com tecnologia. Eu sempre gostei bastante de estar em contato com tecnologia, de olhar tendências. Eu adorava ver isso. Eu era meio. Viajava nessas ideias, gostava de brinquedos com viés de tecnologia. Então já tinha um pezinho nisso. Gostava de criar meus próprios brinquedos, né? Desfigurava carrinho de controle remoto para virar um barco, motorzinho de barco. Então eu gostava de fazer essas coisas, essas engenhocas, né? Mas no mercado ali dentro, quando eu fui pro mercado profissional, quando eu estava fazendo minha faculdade, eu queria fazer um estágio. Eu procurava onde seriam os melhores estágios, etc. E aí fui galgando coisas diferentes. Fui ser vendedor de loja, aí, né, loja de roupa, fui entrar em RH depois, né, foi pelo Itaú, inclusive meu primeiro estágio foi pelo Itaú, em RH, e depois eu fui galgando outras coisas diferentes, mas todo mundo fala, Vitor, você não é RH, cara, você é um cara de negócios, sabe, não é de RH, você é um cara de negócio. E eu gostava da questão de negócios e gostava da questão de tecnologia. A primeira experiência real que eu tive com o mercado de tecnologia foi no Groupon. Não sei se vocês lembram do Groupon. Lembro. Eu era fissurado por compra coletiva. Fissurado por isso. Na época do Peixe Adorava. Urbano lá. Do Peixe Urbano, exatamente. E aí eu fui contratado pelo Groupon na época e fiquei Ô, maravilhado. Grupão, não dá pra pagar porque nem tem mais, né? Não tem mais, né? Se tivesse, ó, paga Herdeiros da Groupon, patrocínio. Herdeiros, paga nós aí. O Groupon era uma baita iniciativa, né? Foi Era o primeiro baita iniciativa. site de compra coletiva do mundo, né? Que nasceu em Chicago, na crise de Chicago. E eu gostei muito daquela história. Falei, poxa, isso aqui, tecnologia voltada já. Tinha produtos financeiros já na época, de uma maneira bem pequena. E aí enfim, eu comecei a me apaixonar por esse tipo de coisa de novo. Eu falei, poxa, eu preciso abrir meu próprio site de compra coletiva, né? Todo mundo tava abrindo o seu, eu abri meu próprio ali dentro, inclusive no final da minha quimioterapia. Então eu empreendi fazendo quimioterapia, coloquei meu site no ar ali dentro. Obviamente não deu certo, enfim, senão eu teria com ele até hoje, mas não deu certo, queimei caixa pra caramba, mas foi uma baita experiência bacana. Aquilo me conectou mais ainda com o mercado de tecnologia, né? Fui para um grupo do WTC, que ainda existe, né? O clube do WTC, e ali eu comecei a me conectar com vários empreendedores no mercado digital, né? Um deles foi uma conexão que me levou até ao site da Ingresse, né? A Ingresse hoje em dia é um dos maiores sites, não o maior site, maior tiqueteira hoje no mercado brasileiro. E o Gabriel Benarrosa, ele estava chegando em São Paulo, né? Não sei se vocês sabem, mas a Ingresse nasceu em Manaus, né? Porque ele é manauara, inclusive. E ele estava vindo para São Paulo, trazendo a ideia para São Paulo. Eu tive uma conversa com ele e falou, Vitor, cara, tô vindo para São Paulo, preciso de gente aqui dentro para trabalhar comigo e etc. Vem comigo. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu comecei a trabalhar com o Gabriel, vi mais ainda o mercado de tecnologia. A gente ficava numa mansão, já era chamada de mansão de startups, né? Que ficava ali na Cidade Jardim, no Itaim Bibi. E essa mansão de startups foi ali que eu tive um contato com uma porrada de empreendedores de tecnologia. Caramba. Tinha o cara do Guia Bolso atrás de mim, Caramba. tinha a Print, né, do Félix e do Florian, né, que hoje em dia tem a Loft, né, que é da própria Loft, enfim, eles são os investidores. Mobiliário. Isso, do mobiliário. Eles têm, inclusive, a Canary, né? A Canary é um fundo de investimento que também aporta em muitas startups. Enfim, hoje em dia são empreendedores seriais, né? Eles vieram para o Brasil através da ideia da Print. Então, várias empresas surgiram ali na mansão de startups que viraram empresas muito grandes, tiveram M&A, tiveram fusões, aquisições, etc. Adquiriram outras, foram vendidas. A ideia, às vezes, não deu certo, mas até certo ponto deu muito certo. E eu conheci vários empreendedores nessa época. Então, foi o primeiro contato real que eu tive com o mercado de tecnologia trabalhando ali pela Ingresse, né? Mas aquilo tudo me pegou muito forte. Falei, nossa, esse lado aqui é maravilhoso, né? Eu tive uma oportunidade de entrar como trainee na rede, aí vi que todo aquele mundo de pagamentos, né? Eu gostava muito do mercado financeiro, tinha me formado em administração, e era a minha última oportunidade para entrar como trainee em qualquer oportunidade em si. Ela tava fechando. A janela estava fechando, já era o último ano para você ser trainee em qualquer outra empresa. E aí foi aí que eu comecei a ver que lado de pagamentos é tecnologia pura, com área de negócios, que é onde eu gosto de atuar. Fortíssimo. Fortíssimo. Então eu me apliquei muito forte para ser trainee na rede,
né? Passei pelo processo, tinha mais de 10 mil pessoas candidatas na época, fui um dos 10 candidatos ali que foram selecionados nesse processo todo, e aí eu vi um mercado de tecnologia completamente diferente, mas que eu me apaixonei muito, né? Ali foi realmente uma área que eu comecei a me apaixonar, porque o mercado de pagamentos em si ainda não era algo explorado, né? Não sei se você sabe, mas né, que o público sabe, mas antigamente eram só duas empresas, né? Era a VisaNet É. e a Redcard, né? A Redcard falava somente de Mastercard, né? E só passava Master, e a outra só passava Visa. Não, é bom você falar isso porque o pessoal que tá assistindo aí, os mais antigos aí, né, entregando a idade, vão lembrar quando você ia na loja, você tinha uma máquina da VisaNet e a Isso, outra da Master, né? exatamente. Dava máquina bandeira, separada. dava maquininha. Era a bandeira da maquininha, cara. Não tinha esse Exato. negócio de passar tudo numa máquina só, né? Não tinha. É verdade. Então você tinha duas maquininhas diferentes, aí quebrou esse duopólio, né? E aí você tinha uma terceira maquininha ainda que era da Max, né? É, Tinha sim. aquela lá de você passar ainda, porque a Max sempre foi um pouco mais atrasadinha nessas coisas. Mas sempre tinha aquela outra maquininha para passar somente a Max e a Diners também. Mas aí que veio essa quebra de duopólio, começaram a vir uma porrada de empresas diferentes, mas todas elas com uma quebra de paradigma voltada para a tecnologia. Foi aí que eu comecei a olhar que aquilo ali seria um potencial muito grande. Muito, muito grande. Comecei a analisar, até mesmo para passar no processo de treinismo, você tem que debulhar naquele processo todo. E eu comecei a olhar o mercado internacional, mercado brasileiro, potencial do mercado brasileiro, de novas tecnologias, como você podia pagar no futuro. Em 2014, a gente já tinha uma visão de como seria A o pagamento. cabeça já tava... Já estava no futuro, né? O pagamento por aproximação, dispositivos diferentes que poderiam fazer pagamentos, tudo aquilo começou a me pegar muito forte. Falei, gente, isso aqui é algo que vai crescer demais. Comecei a aplicar, passei, etc. E aí que eu vi que realmente na rede você tinha um potencial de aplicar minha expertise para outros mercados, para outros campos. Nesse mercado eu não saí, né? Então eu fui trainee, depois eu passei por outras empresas, passei pela PayU, fui o quinto funcionário da DIC, né? A DIC estava iniciando o processo dela. Foi o quinto funcionário, foi um dos pilares, né? Tinha eu, Gustavo Fundador. Turquia, quase isso mesmo. Só não tive a sociedade, mas gostaria de ter tido. Então, o Gustavo Turquia, que hoje é o representante da Visa, né, no Caribe, então, um cara com uma expertise completamente diferenciada no mercado, um cara com uma inteligência fora do comum. Luiz Bondia também, que é um cara muito conhecido no mercado de pagamentos, enfim, também era meu par naquela época, então me ensinou muita coisa. E aquele mercado de fintechs começou a surgir de uma forma muito rápida, né? Eram as fintechs de pagamentos, no paralelo, as contas digitais acontecendo, né? O PicPay ainda naquele comecinho de PicPay, depois vários outros aplicativos querendo ser igual ao PicPay, o Nubank nascendo o Nubank, o Intermédio virando o Inter. Eu falei, nossa, tem uma mudança acontecendo aqui gigantesca, né? Grandes varejistas querendo virar subadquirente. Eu falei, gente, isso aqui é um mercado, começou um mercado completamente diferente acontecendo, evoluções do Banco Central, alterações de mercado. Então, isso tudo foi me pegando, aquilo tudo foi me deixando cada vez mais apaixonado pelo mercado e sempre voltado com um propósito. O propósito sempre foi democratizar cada vez mais o acesso a serviços financeiros. E eu vi que cada vez mais a gente estava dando acesso realmente a isso. Mas ele estava dando acesso mais ao PJ, né? A pessoa física ainda estava um pouco impactada com isso, que eu sempre me pegava. PJ, cada vez mais você está próximo, mas e a pessoa física? Como é que você está impactando a pessoa física, né? Sim. E aí, isso aqui acabou me pegando bastante. Comecei a falar, cara, como é que a gente pode agora entrar nesse mercado da pessoa física? Pela adquirência, você não tem como fazer tanto isso para a pessoa física, né? É mais para o empreendedor, né? Mas como é que eu impacto a vida, sei lá, da minha filha, né? Minha filha tinha acabado de nascer, né? No finalzinho da minha época ali de ADIC, minha filha tinha acabado de nascer. Cara, como é que vai ser para minha filha daqui a pouco? Ela vai ter que ser empreendedora para ter acesso a um produto de tecnologia financeira? E aí começa a vir outros mercados, né? Os bancos digitais, a evolução do Banco Central e etc. Tudo isso acabou sendo muito forte para mim. Então, essa minha conexão com o mercado de tecnologia, ela foi cada vez mais sendo evoluída a partir do próprio mercado, né? E essas conexões acabaram sendo muito tranquilas, né? Para a minha vida, acabam sendo muito mais tranquilas. Então, enfim, acabei me alongando bastante, porque eu gosto e eu sou apaixonado pelo mercado de tecnologia, ainda mais de tecnologia financeira, né? É legal porque o Vitor ele tem um rostinho de 23, né? Coitado de mim. 23. E olhando toda a sua, até hoje, né, sua trajetória profissional, aquele Vitor que entrou lá na FECAP, se você tivesse que dar um recado pra ele hoje, qual recado você daria? Cara, boa pergunta, viu, Matheus? Sim, é que a gente escuta diferentes respostas, né, Charles? Porque depende muito da trajetória, Sim? né? E aí eu queria ouvir de você, porque assim, você passou por muita coisa, né, até hoje. Sim. Cara, acho que tem um ponto que eu gosto muito de falar, até pra, enfim, meus amigos, pra minha filha, confia no processo, que o processo vem, né?
E acho que é isso, né? Quando a gente está na faculdade, a gente está muito afoito, né, para qualquer coisa. Perfeito. Qualquer caminho serve ali dentro, né? Você está querendo trabalhar, você está querendo ser produtivo, você está querendo aprender ao mesmo tempo, e precisa entregar, e precisa tirar Ganhar boas notas, dinheiro. quer ganhar dinheiro. Mas assim, você vai entrar como estagiário, você vai precisar realmente entrar lá por baixo. Tenha pé no chão, né? Eu, quando entrei na faculdade, pensei que pronto, Grandão, né? já tô grandão aqui. Mas a real é o seguinte, cara, você vai precisar aprender muito, comer muito arroz e feijão para poder estar um dia num patamar legal, né? Eu acho que a gente nunca tem que estar satisfeito, inclusive, do patamar que você chega, né? Você tem que saber que pode melhorar cada vez mais, você pode agregar cada vez mais conhecimento, mais pessoas realmente entrando no seu network, você não ficar satisfeito com aquilo que você tem, né? É importante sempre agradecer, mas não estar satisfeito com aquilo, Exato. né? Perfeito. Senão você fica realmente naquele marasmo ali dentro e fica naquela região confortável. Entra no linear ali, né? E Exato. E aí, poxa, não vai... é um perigo Muda também, muito. né? É um perigo. Ele é perigoso. Né? Esse caminho em si é muito perigoso. Então, uma coisa que eu aprendi muito forte nesses últimos anos foi que as coisas crescem, você vai crescendo, né? E conforme o mercado, você também vai crescendo, mas você precisa estar também insatisfeito de você não ter que ficar naquela posição. Sempre né? quietinho ali, né? Fala, Sempre meu, inquieto. E aí, inclusive, esse foi um dos adesivos que eu ganhei, né? Cada um dos trainees ganhou um adesivo diferente da sua característica, né? O meu era inquieto. Aí, ó. O meu era inquieto. Eu tinha no meu notebook ali dentro um adesivo de inquieto. Eu deixei aquilo até o dia que eu saí da rede, inclusive, foi o meu adesivo de inquieto. Perfeito. Matheus, voadora na hora que Não, marcada pra gente, turma. poxa, estamos aqui já não sei quantos minutos aqui, mas olha o que ele já entregou pra gente. Voadora no like, curte, compartilha. Compartilha lá no grupo da família, né, Charles? É isso aí, manda pra todo mundo que você conhece aí, porque a gente tá falando não é só de Open Finance, não é só de pagamentos, né? É falando sobre história de vida, sobre superação, sobre trajetória, sobre Sim. confiar, acreditar no processo, né? É isso que Exatamente. importa. Exatamente. É isso mesmo. E agora, o próximo bloco aí, Matheus. Charles, partindo pro próximo bloco, eu queria entender do Vitor um pouquinho mais. Quando que você começou a olhar esse mundo de Open Finance? Quando que você estava muito ligado ali à tecnologia, mas quando você despertou, falou assim, caramba, aqui realmente acho que aqui eu vou me alocar por hora e aqui eu vou começar a estudar um pouco mais, acho que aqui eu vou estruturar um negócio. Como que foi? Como que surgiu? Boa. Eu tava num período de sabático em 2019 e o Marcelo Martins já foi meu cliente pela DIC, né? E aí eu tava nesse período sabático, participando de alguns eventos para entender como é que estava, como é que seria o mercado daqui 5 anos, 10 anos, etc. E fui lá e encontrei o Marcelo de novo no evento do C6, dentro do C6. E aí eu falei, pô, Marcelo, que legal que você tá aqui e tal, o que você tá fazendo? E, tô falando de Open Banking. Falei, cara, me fala mais sobre isso. Aí depois do evento ele chegou, meia hora ele me explicou, eu falei, cara, isso aqui é grande. Isso aqui é uma coisa meio, né, fora do comum. E ele já estava falando sobre isso, né? Ele já estava olhando para isso, trazendo algumas ideias para cá. Obviamente ainda muito no pro bono que ele fazia isso, porque ele enxergava uma coisa no futuro. E aquilo já começou a pegar para mim. Eu falei, cara, legal, vou guardar isso aqui dentro de uma caixinha especial, vou deixar ali dentro e quem sabe eu resgato isso daqui, né? Alguns anos depois, né, entrei no Itaú BBA. Estava no Itaú BBA, comecei a olhar para o Itaú BBA, falei, poxa, tem algo muito grande aqui dentro, uma área extremamente dedicada ao Open Finance, né? O Open Bank saiu, né? Não sei se as pessoas sabem, mas Open Vale a pena passar essa né? Explicar isso. mudança aí. Houve uma mudança, né, em 2020, né, 2020 para 2021, ali dentro, na verdade, em 2021, quando inaugurou realmente a estratégia de Open Finance, era somente abrangia somente para as instituições financeiras bancárias, né? Só os bancos estavam dentro do Open Banking em si, né? E aí o Banco Central falou, poxa, mas tem muito mais instituição financeira que pode ser beneficiada com isso. Então a gente vai abranger agora para as instituições financeiras que estão dentro do âmbito do Banco Central. Então, se hoje em dia existem mais de 900 instituições financeiras dentro do Banco Central, e hoje em dia você tem hoje um conglomerado de empresas que estão conectadas dentro do Open Finance, né? Então houve a mudança desse, não só de nome, mas também de estratégia. O que antes podia abranger, sei lá, cerca de 20, 30 instituições, hoje em dia a gente está mais de 900, então hoje já estão conectados dentro do Open Finance como um todo, né? Para conectar desde sua conta ali dentro, até mesmo chamar de dados, etc. A gente tem mais de 900 instituições financeiras que estão conectadas dentro do próprio Open Finance. Então esse é um ponto muito bacana. E foi aí que eu vi dentro do Itaú BBA algo que estava muito grande acontecendo, né? Vários treinamentos aconteceram por conta de iniciação de pagamento, vários workshops falando sobre dados, vários workshops falando sobre novos tipos de pagamentos, como esses dados poderiam ser melhor qualificados dentro da instituição financeira para agregar saldo, como a gente poderia trabalhar esses produtos dentro de RPs, dentro de outros Banking as a Service, etc.
a gente começou a ver, falou, poxa, tem algo muito grande aqui dentro. E aí eu olhei uma coisa no LinkedIn, falei, Marcelo tá empreendendo de novo nisso. Cara, chamar aqui esse cara para conversar aqui dentro do Itaú. E aí eu chamei o cara de produtos do Itaú, falei, cara, tem um cara para te apresentar que ele tá fazendo a infraestrutura de uma ITP. E eu não sei nem o que é ITP. Ele falou, não, beleza, ITP é uma iniciadora de transação de pagamento. Fala aí, cara, que isso aí tem interesse. Aí eu já apresentei o Marcelo, né, para esse cara de produtos, para entender de produtos do Itaú. Quando eu apresentei ele e o Marcelo apresentou qual que seria a ideia e tudo mais, o cara ficou assim, né, meio paralisado. Depois eu chamei ele e falei, o nome dele é Lucas, né, Lucas, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, é importante, né, ele tendo mais política, é importante resguardar que uma empresa que pode vir para o Itaú agora fazer isso daqui, eu vou ter que tirar algumas pessoas do time do Itaú. Caramba. E aí me chamou bastante atenção, né? O Itaú em si falando que uma empresa que tinha até então 5, 6 pessoas podia englobar algumas pessoas que estavam dentro de uma estrutura de um banco. Aquilo foi forte, né? E eu resgatei isso daqui, fiquei em contato com o Marcelo o tempo inteiro, ele mandando todos os insights, olha o que aconteceu no Open Finance, olha o que aconteceu no Open Finance, tal, tal, tal. E aquilo me chamou bastante atenção, né? Então foi aí que eu vi que o Open Finance realmente ele tinha um futuro muito grande. Comecei a falar com alguns investidores, né, em 23 mais ou menos, no comecinho de 23, no primeiro semestre de 23, falei com alguns empreendedores, falando, cara, o que é tendência para os próximos anos? O que vocês acham do Open Finance? Alguns Legal. deles tinham uma visão meio pessimista, falou, isso daqui é uma coisa que talvez não vai dar certo. Ah, isso daqui é um negócio para daqui 3 anos, 4 anos, ou não sei nem se vai dar certo também essa estratégia e etc. E alguns deles falam, Vitor, visão estratégica, vou te falar, de a cada 10 negócios que já passaram comigo, 8 deram certo. Falei, legal, então você é um cara bom aqui para me dar esse insight. Falou, Open Finance é uma coisa que eu posso te falar. Vai dar certo daqui 2 anos. 2, 3 anos você já pode colocar isso no seu bolso. Falei, legal, então eu vou guardar isso para mim também. Eu falei com alguns deles, os caras, todos eles falaram a mesma coisa. O Open Finance é uma estrutura que o Brasil vai precisar fazer um education muito grande em cima disso. E aí houve algumas mudanças do Banco Central em si que colaboraram muito forte com o próprio Open Finance, né, no meio desse caminho todo. E aí eu saí do Itaú, quis mudar de posição do balcão ali dentro, falei, eu tenho muita fintech, quero ir para outro lado. Eu liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, então, saí do banco, cara. Eu quero entrar no outro lado da fintech. E eu acho que eu quero apostar com você dentro do mercado de Open Finance. Foi aí que eu entrei. Mas tudo isso colaborou muito forte, né? Foi uma construção de ideias que me levaram realmente a Open Finance ser um produto, um serviço que desse não é um produto, né? Desculpa eu falar isso, mas não é um produto. A Open Finance realmente é uma estratégia, Uma né? estratégia, É isso. uma estratégia gigante aqui dentro, é uma tecnologia que pode ser plugada em qualquer instituição financeira e não financeira para trazer realmente um outro tipo de produto financeiro para o mercado, né? Para o mercado como um todo. Então, eu acho que foi essa trajetória inteira ali que me trouxe a uma realidade do que é hoje o Open Finance, né? E o Open Finance já é uma realidade muito forte e uma estratégia principal de boa parte das instituições financeiras que a gente conversa hoje. Eu Cara, acho que parte do mercado hoje ainda tem dúvidas sobre como usar o Open Finance, e ainda não entendeu a estratégia, o potencial, né, a força que o Open Finance pode trazer para os negócios. Tem. Infelizmente ainda tem, Charles, eu não posso negar isso. Ainda tem muita instituição que está fazendo somente por cumprir um requisito regulatório, né? Tem bastante ainda que faz isso. Preciso só cumprir e eu vou deixar aqui dentro. Mas boa parte dessas empresas também existe um senso comum, né? Essas empresas que não estão conectadas muito bem no Open Finance, elas também estão muito para trás na questão de tecnologia ou de estratégia de negócios, né? E eu percebo isso, são instituições que pararam um pouco no tempo. Infelizmente, são instituições que pararam no tempo, que ainda estão naquele processo. Eu sou muito forte somente em crédito. Então, eu quero focar somente no meu crédito aqui dentro e liberar crédito para o meu cliente. Eu estou muito focado hoje em fazer onboarding de clientes. Beleza, e o cara só foca nisso, só foca naquilo, só foca naquilo. E a estratégia dele é muito segmentada, muito nichada. E o Open Finance ele tem uma abrangência para todas as empresas que hoje a gente está conversando. Então, ao mesmo tempo que algumas só querem cumprir o requisito regulatório, outros já colocam numa estratégia de plano de 1 ano, 2 anos, ser a principal fonte de receita da companhia, né? não, é perfeito. Quando o Vitor traz pra gente que tem alguns players que eles estão muito preocupados com o regulatório. Uhum. Então, eles só querem cumprir ali, passar na prova. É. Aí, beleza, Banco Central bateu aqui, olha, tem que atingir aqui, atingiu, Open Finance, beleza, passei na prova. Você acha que o regulatório em si, ele é um entrave pro Open Finance ter, assim, uma aderência de maneira territorial muito maior? Ou você acha que, às vezes, sempre é melhor, sempre tem ali uma questão regulatória, uma outra que precisa mudar? Você enxerga que essa mudança, ela precisa ser gradativa,
tem muita coisa para mudar ainda? Ou existe assim, não, esse regulatório que está hoje é o regulatório que realmente já dá para trabalhar aqui? O que que você vê? Você acha que precisa melhorar muito mais ou o que a gente já tem já é o suficiente e as empresas que realmente precisam se adaptar e buscar ali mercado? Existe o ponto de empresas mais antigas que elas precisam se adaptar realmente ao regulatório. Hoje o regulatório ele é muito bom, tá? Não dá para negar. Perfeito. O regulatório ele joga muito junto hoje com a área de negócio de qualquer instituição financeira. E o lado bom é que ela acaba sendo muito abrangente também. Então, ela te possibilita ter novos produtos, novos serviços financeiros, novas soluções, acesso a dados, acesso a informações que você não tem hoje no âmbito comum, né? Então, o fato é como isso está dentro da estratégia daquela instituição. Esse é o ponto-chave aqui dentro. Como ela coloca uma estratégia em que ela pode também abranger um novo segmento do mercado financeiro, né? Para você virar uma ETP, o passo ele não é simples, né? Se você for uma instituição financeira, sim, regulada, autorizada pelo Banco Central, o processo é relativamente simples, né? Você manda um ofício para o Banco Central, fala, eu quero virar uma ETP, e ele vem com 90 dias depois, ele já está te dando aquele aval para ser uma ETP. Basicamente isso. E a partir daquele momento você precisa passar por toda a fase realmente homologatória, certificações e etc. para entrar realmente dentro do Open Finance, tanto para dados quanto para a parte de pagamentos, né? Agora, até você chegar a esse ponto, você tem diversas coisas que você precisa superar. E entender o regulatório, ele é o ponto hoje de fricção. São poucos os escritórios regulatórios que entendem o mercado de Open Finance, esse é o primeiro ponto. São pouquíssimos que conhecem sobre isso. Precisa estar muito bem conectado com essa estrutura. São pouquíssimas pessoas que conhecem do mercado de Open Finance, tanto pessoas comerciais, né, de negócios, mas principalmente pessoas de tecnologia. Perfeito. Que esse é um gargalo. Um dos maiores gargalos talvez não seja até mesmo a questão regulatória, né? Mas a questão de tecnologia, né? De pessoas em si que você aloca dentro da sua empresa. E o Banco Central e o próprio Open Finance, ele é muito amigável com isso. Ele já foi mais rígido, tá? Hoje ele responde e-mail, né? Ele já responde e-mail, então ele é um pouco mais tranquilo. E de madrugada ainda. De madrugada, A gente manda de você- Banco Central. E- Chega a resposta. Três E chega a resposta. É incrível. Parabéns aí, você, hein? Obrigado, viu? Né, ele tem sido até muito ágil, né? Até um Tá. pouco tempo atrás teve bastante crise, né, dentro do Banco Central, algumas Greves. greves e etc. Isso atrasou boa parte de alguns projetos. E no ano passado, até o ano passado, até mais ou menos abril, março, existia uma inflexibilidade do Banco Central que exigia que qualquer instituição de pagamento, participante direto ou indireto do Pix, necessariamente deveria ser uma detentora de conta, que era cumprir Sim. com a fase 3, ou seja, sua conta ser chamada para um pagamento através de uma outra instituição. O cara tinha, sei lá, 10 contas abertas. Acabado de abrir uma IP. Vai E ter ele que investir nisso, cara. vai ter que investir nisso. É. Poxa, não faz tanto sentido. E aí houve uma pressão, né, das fintechs, das associações, e quebrou esse paradigma para somente acima de 500 mil contas. Muito ok, né? Então hoje, boa parte das instituições financeiras não tem mais de 500 mil contas. Sim. Então você tirou aquele peso, várias cooperativas, várias fintechs pediram para sair dessa adesão do Open Finance e tá tudo certo, maravilhoso, isso foi muito bom. A gente perdeu o cliente nessa época, perdemos, mas foi com qualidade, porque a gente não vai atender um cliente sem qualidade. Também do nosso lado. provavelmente eram clientes que você falou no início, cara, que só ia querer cumprir regulatório, ele não queria prover serviços Isso, de negócio, porque ele, não é nem porque ele não queria, porque ele não tinha nem fôlego, né? Porque, exato. às vezes, por ter poucas contas, era um time mais reduzidos, ele tinha que focar no business dele do que pensar no Open Finance, assim, então ele tinha que fazer escolhas, né? Exatamente, exatamente. E aí você vai investir em algo que não faz tanto sentido para você e não é o foco, às vezes, falar do Open Finance, porque realmente, às vezes a empresa é muito nova, né? Ela não fez uma estratégia voltada para o Open Finance e tá tudo certo. Existem empresas que nascem com base no Open Finance e outras empresas que não nascem com base no Open Finance, a gente precisa respeitar isso. O fato é que daqui a pouco vira um pré-requisito obrigatório você ter o Open Finance dentro da sua companhia. Seja para qualquer coisa. Quero fazer desde o onboarding de um cliente, né, de uma pessoa física, pessoa jurídica, usando o Open Finance, até mesmo novos métodos de pagamento para o meu cliente lá na ponta usando o Open Finance, que é um ponto que a gente vai discutir. Acho que tem algumas perguntas aqui que a gente vai acabar respondendo, que eu vou acabar respondendo com vocês aí dentro, sobre novos métodos de pagamento que somente estão dentro do âmbito do Open Finance, né? E a abrangência sobre isso. Então, são muitos desafios positivos, mas ele também trouxe uma flexibilidade, uma abrangência, uma amplitude de produtos que hoje somente o Open Finance tem essa possibilidade. Matheus, o Vitor trouxe muito bem aqui sobre que um dos principais problemas de entendimento do Open Finance é o Regulatório. regulatório. Exatamente. E como é que a gente resolve isso, Matheus? Como é que o pessoal que tá em casa pode Charles, ter ajuda? dois recados. Primeiro é vem tomar um café com a gente. Não só regulatório de /café, bancão, sa.com.br/café. Não só regulatório sobre Open Finance, mas também sobre Pix. Entender um pouco mais como que funciona esse regulatório
é alinhado à sua estratégia de negócio. Então, muitas das vezes você precisa desenvolver algo, mas você acaba esbarrando no regulatório, você não sabe se faz, se não faz, se realmente você precisa passar na prova ou não. Então, a gente traz esse olhar regulatório, mas também a gente traz um olhar de estratégia. Poxa, será que é conveniente você aderir isso nesse momento ou não? E também a gente, não só de estratégia, também indica parceiros, né? Como o próprio Exatamente. Iniciador e outros colegas de Perfeito. mercado. Uhum. Então, se a gente vê, poxa, isso aqui é legal para tua estratégia, fala aqui com o time do Bancão, a gente vai ajudar você. Ou se a gente não, se precisa de tecnologia, de infraestrutura, a gente vai indicar parceiros de negócios, como a Iniciador e outros grandes parceiros que nós temos aí no mercado, para você poder também bater um papo com eles, né? Exatamente. Então a gente aqui ocupa alguns chapéus, Isso. mas quando não cabe pra gente, a gente indica os parceiros que são de nossa confiança. Então, vem tomar um café com a gente, bancãosa.com.br/café. 30 minutinhos, Charles. De QR graça. Code tá aqui na tela, hein? Exatamente, E de segundo graça. recado. Segundo recado é acompanhar o regulatório de forma efetiva. A gente também está desenvolvendo, já estamos em fase final, vou falar pro pessoal aqui de casa, é a Tesmos. A Tesmos ela é um compilado de regulatório, ou seja, você pode ter em tempo real aquilo que o Banco Central edita. Então, o Banco Central editou a INXPTO, você consegue ter acesso e ali você vai conseguir ver se aquela IN cabe para você, uma resolução cabe para você ou não. E ali também você vai saber quais são os prazos que ela traz, quais são normas ali efetivas para o seu negócio e isso vai impactar ou não. Então, Quais áreas vão impactar quais na áreas empresa? também vai impactar? Tem a área de prevenção à fraude, a parte de QIC também, né, que falou bastante, tem muita norma que afeta ali a parte Sim, de QIC, sim. né, a parte de piloto reserva, Também, que é a parte de liquidez, né? exatamente. Então, conhecer a Tesmos, tesmos.com.br, Acesse aqui agora o QR Code. vem tá na conversar com tela, a hein? gente, exatamente. Vitor, outro ponto aqui sobre. Eu queria até cara, você trouxe bastante assunto bacana, que eu queria falar um pouco sobre as barreiras do Open Finance também. Nas instituições, fora a estratégia e tudo mais, como você já explicou, mas e pensando no público, no usuário final. Você acha que falta também comunicação, falta mais educação? Você até comentou um pouco sobre educação. O Sim. que você sente ali no dia a dia, falando com alguns casos de sucesso, pegando cases que vocês já trabalham? O que você poderia dizer para o pessoal que está assistindo a gente aí que poderiam replicar ou olhar, opa, olha esse case A, B e C aqui, entre vários que vocês têm, que pode ser legal para a estratégia da empresa? Perfeito. Não acho que hoje ainda existe uma comunicação muito clara sobre isso e abrangência e segurança sobre isso, né? E quando você fala de Open Finance, primeiro que é um termo extremamente técnico, É difícil, cara. É difícil, né? Para pessoa física é muito difícil, né? Você falar Open Finance. Eu vou chegar num ponto master quando minha mãe souber. Fala, pô, Open Finance, Exatamente. pô, legal, eu sei o que que é, né? Mas quanto mais você consegue trabalhar de uma maneira lúdica, uma maneira bacana, aquele nome para o seu usuário, isso é ótimo. E a gente tem vários casos aqui dentro que ficou, quando mudou a nomenclatura, houve um aumento de conversão, um aumento de aderência a isso, né? Por exemplo, pagar com o banco. Pô, é muito mais fácil do que pagar com Open Finance, né? É. Ou compartilhe seus dados de uma outra instituição financeira. O cara já fica reticente com cara tem aquilo. Caramba, Ele fica com medo, né? Então, cada um foi trabalhando uma forma diferente dele se comunicar com os próprios usuários, né? Então, essa forma de comunicação, primeiro, ela vem cada vez mais sendo trabalhada de uma forma única. Você sabe o jeito que você trabalha seu usuário. Como você quer trabalhar com ele? O Itaú trabalha de uma forma, o Bradesco com outro, o Santander com outro, o Nubank, então, trabalha de uma forma primorosa, trabalhar dados de uma outra instituição financeira, né? Como você pode trabalhar isso? Que benefício que você tem com isso, né? Não sei se vocês lembram, em 21, quando começaram, né, as primeiras estratégias de Open Finance, 21 para 22, vários bancos começaram a fazer estratégias com isso, né? Compartilhe seus dados e ganhe benefícios, né? Os usuários começaram a fazer, tiveram, sei lá, 25 milhões, 30 milhões de consentimentos únicos e não foi trabalhado absolutamente nada com isso. Isso é um ponto. Foi decepcionante. Foi decepcionante. Um monte de dados que não é nem informação, porque não está sendo trabalhado, né? Um monte de coisa no Exatamente. banco de dados ali guardado ali. Exato. E assim, o consentimento expirou, que até então eram 2 anos só. O cliente se frustrou, porque falou, pô, compartilhei aí. O que E mudou aí? na minha vida, né? Nada. Nada, zero. Aí você Nada. pede pra compartilhar de novo, fala, não, você acha que eu vou cair 2 vezes do mesmo... Não tive benefício com nada com isso, então eu não vou fazer algo de novo, né? Então, tirou aquilo, né? Não vou mais trabalhar com isso, eu vou trabalhar com outras formas de negócios a partir de então. Então, o próprio Open Finance ele teve que se adaptar para isso, novas formas de comunicações também. Então, o fato é, o mercado ele teve que mudar completamente de A para Z, né? E a forma que ele se comunicou também. A gente tem casos de sucesso muito legais aqui. A própria Conta Meg foi uma dos grandes cases que a gente tem hoje do iniciador. Não sei para quem conhece a Conta Meg, a Conta J, né? Que são muito bacanas, são 2 cases muito bacanas. São os 2 que vieram trazendo uma solução de WhatsApp, né? Você tem sua conta conectada dentro do WhatsApp, você faz um Pix através de uma mensagem de texto, ou uma foto, uma mensagem de voz, né? Que você manda via WhatsApp. Você conecta as suas contas, conecta tanto dados também, então você sabe o seu saldo.
Coisa mais simples. Para que você abre sua conta às vezes, né? Seu banco? Para saber o seu saldo e para fazer um pagamento. Eles entenderam isso. Esses dois players entenderam isso. Então, legal. Então, o que eu trago ele para ele ter mais segurança? Porque você tem um aplicativo hoje no seu celular, pode ser um risco, ainda mais para quem está nas grandes capitais, Sim. né? Você foi assaltado, o cara vai abrir seu aplicativo e vai começar a fazer movimentação financeira. Desculpa o palavra de novo, mas ferrou para ele, Ferrou. né? Se você está dentro do WhatsApp, que é um aplicativo incomum, para grande parte, para você fazer uma movimentação financeira, você precisa da senha, né? Para fazer uma movimentação, e eles trouxeram essa camada de segurança adicional. Então, primeiro, você precisa dar um consentimento para trazer seu dado, aquele dado de saldo, e depois para você conectar uma conta da mesma titularidade. E o produto é o Pix Inteligente. Então, eles começaram a trabalhar nessa função com um gatilho de trazer recurso a partir do momento que você tem valores, né? Então, eu preciso fazer um pagamento para o Charles. Faça um pagamento de R$ 500 para o Charles. No gatilho inteligente que existe se eu não tenho saldo na minha conta J, na minha conta Meg, traz da minha conta que tenha saldo. É o que você falou, legal você trazer do Pix Inteligente, até vamos explorar mais sobre isso também, Claro. para explicar ao pessoal o que é o Pix Inteligente, né? E essa questão, acho que uma grande sacada que tem ali é somente possibilitar que seja da mesma titularidade. Então, uma Exato. camada muito forte de segurança. Para ter uma Muito. fraude, você tem que abrir uma conta Nossa, em uma instituição com a mesma titularidade, então é difícil. Fala um Exatamente. pouquinho para nós, além desse exemplo de gatilho, que outros gatilhos poderiam ser implementados, né? Existem vários outros gatilhos, né? O raspa conta é um deles, né? Eu quero fazer um investimento, então tudo que sobra na minha conta no final do dia, né, no final do mês, eu quero colocar numa conta de investimento. Você pode colocar vários tipos de gatilhos diferentes e ele funciona muito bem, inclusive, para a gestão de tesouraria, né? Imaginando construtoras, né? As construtoras têm, sei lá, N contas diferentes. E elas precisam centralizar todas aquelas contas, basicamente todos os dias, ou uma vez por semana, ela precisa centralizar tudo numa só. A gestão de tesouraria, ela leva a você ter um RP que faça uma gestão unificada ali dentro de saldos, mas ela faz uma leitura de EDIs Conta a ali conta, dentro, né, de de conta a arquivo. conta, de arquivos em si que estão conectados com ela, e o tesoureiro precisa fazer aquilo E manualmente. provavelmente já está até desatualizado quando ele lê, né? Porque é por arquivo, Exatamente. né? Por arquivo, Online, geralmente tem aqui Com certeza. um delay de um dia. de um dia. Então ele precisa saber qual que é o saldo no dia seguinte, ele não pode quebrar esse caixa de jeito algum. Então, poxa, isso daqui pega muito forte, né? Então, quando houve essa evolução do produto para o Pix Inteligente, basicamente você precisa autorizar, né, a sua conta, ela precisa ser da mesma titularidade para você movimentar esses saldos aqui dentro, e o usuário está autenticando ali dentro, está autorizando para movimentar da conta dele, por exemplo, do Itaú ou do Bradesco, para dentro da conta no qual ele gostaria de fazer a gestão daquele caixa. Tá? Eu quero fazer na minha gestão do caixa lá no Bradesco. Tudo bem, pode ser. Ou pode ser dentro da minha conta, vamos lá, usando a Meg e a J. Quero fazer dentro da minha conta J aqui dentro. Porque a conta J vai movimentar meu dinheiro a partir de agora. Então você consegue fazer esse equilíbrio e é só fazendo uma conexão mais simples. Isso através através do Open Finance. Esse produto só está disponível através do próprio Open Finance, né? E hoje grandes instituições como o próprio Santander, o Bradesco, o Nubank, o Mercado Pago já possuem essa solução, né? Então, Bradesco e Santander para pessoa jurídica, Nubank para pessoa física, já tem, o Mercado Pago também para pessoa física, né? E o iniciador, ele tem essa solução hoje para conectar com outras demais instituições financeiras que queiram ter esse produto e até mesmo instituições que não são financeiras, mas possuem uma conta de pagamento individualizada para o usuário, né? Então, pré-requisito é ter uma conta individualizada para aquele usuário, pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, hoje eu sou o conector dessas e outras demais instituições que queiram ter a solução do Pix inteligente lá conectada na conta dele. É Smart Pix, enfim, cada um Cada um dá um nome. dá um nome diferente. Você precisa saber se comunicar de novo com o seu usuário, né? Então, o Pix inteligente é basicamente isso. Você cria gatilhos inteligentes. Cada API diferente é um gatilho diferente. Quero trazer saldo, a partir do momento que eu falo o valor, eu tiro aquele saldo que o usuário já deu uma autorização de um valor específico, ou também eu posso criar gatilhos específicos. Raspa conta é um deles que eu falei, de investimento é outro. Aí o pagamento de salário, né? Caiu um crédito, né, na conta. Pode Cara, ser em um gatilho também. crédito, eu sou uma empresa de crédito, tenho uma conta de pagamento daquele usuário, quero tirar o recurso daquela conta automaticamente para pagamento de um saldo que eu já tenho aberto. Também, você pode fazer isso o tempo inteiro ali dentro, já trazendo aquele saldo automaticamente. Então você não tem necessidade de fazer nem a cobrança para o usuário, né? São pontos muito bacanas. Quero fazer uma compra, sei lá, parcelada através do Pix Inteligente. É possível? Sim, você pode fazer também dessa forma. Então você parcela, você faz uma CCB ali dentro e já tem o parcela ali dentro sempre pagas automaticamente para dentro de uma conta de pagamento. Enfim, a possibilidade ela é inúmera, né? Você tem diversas possibilidades diferentes. Grandes aplicativos, né, de delivery, de motoristas e etc. Você tem uma conta de pagamento. Querendo ou não, as pessoas não sabem, mas existe uma conta de pagamento por trás ali dentro. Você abre essa conta de pagamento. Como é que você faz um Pix de uma forma mais rápida?
né? Você tem o próprio Pix Biometria, que a gente vai falar depois, mas o Pix inteligente eu abri uma conta, dei uma autorização ali dentro para tirar meu recurso do Itaú, acabou a corrida, quanto que deu? 8,43. Ele já deu autorização, o pagamento já está feito, você não precisa fazer mais nada a partir daquele momento, né? Então, já tem um processo automatizado de cobrança e de tirar recursos a partir do momento que você já está conectado no mercado, né? Ele falando assim parece tão lógico, né, Charles? Parece que, assim, você coloca de uma maneira muito inteligente, né? Pegando um trocadilho aqui. Mas, realmente, a utilização disso, ela pode ser muito bem explorada. Com certeza. Basta você ter, assim, alinhado a uma visão estratégica. E você trouxe uma frase muito interessante que, é assim, poxa, ali no comecinho, os bancos, eles tiveram acesso a tantos dados e eles não fizeram nada. Quase fizeram. 2 anos, cara. Então, assim, vê uma enxurrada de dados, e aí, trazendo um pouquinho de polêmica aqui, associando dados a petróleo. O petróleo ele também precisa ser refinado, assim como os dados. Porque os dados, por si só, o que você vai fazer com eles? Nada, você precisa Exatamente. refinar. Como que você enxerga esse refinamento de dados, até mesmo para poder monetizar em cima deles? Boa. Assim como a gente fez o evento lá do café, né? Dados como petróleo é a mesma coisa. Se você não sabe refinar aquele petróleo, se você não sabe trabalhar aquele café, ele vira um café ruim. E se você não sabe refinar aquele petróleo, basicamente ele vai virar Perdeu. borracha, né? Exatamente. Então você não sabe realmente fazer se você não dá um fim para aquele dado, ele vai virar lixo, né? Que é o que boa parte das instituições financeiras fizeram há um tempo atrás. Infelizmente fizeram há um tempo atrás. Esses dados todos, eles podem ser melhor trabalhados de uma forma muito estratégica. Novos produtos financeiros, você saber o que é um melhor produto financeiro para aquele usuário também, cartão de crédito, aumento de limites, enfim, tudo isso acaba sendo algo que colabora boa parte para um relacionamento mais personalizado com aquele usuário que você tem, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Inclusive, tempos e movimentos, né? Pô, o usuário deixou de usar meu cartão de crédito. Por que que ele usou? Porque onde ele está movimentando? Pô, ele está usando aqui numa outra conta X. Então, o que que eu preciso fazer para ele voltar para ser Legal isso. relacionado comigo? Então, tudo isso é uma estratégia que as empresas começaram a adotar, né? Os bancos começaram novamente a adotar novos métodos. Eu vejo alguns casos de sucesso, o próprio BTG também faz um caso muito bacana. Enfim, eu posso falar de casos de mercado aqui que deram muito certo, né? O BTG faz isso muito bem, o BV faz isso muito bem, com alguns dados que estão sendo trabalhados para financiamento imobiliário, financiamento automotivo, isso é muito bom. Trazer crédito, um acesso ao crédito mais barato. Então, compartilha os seus dados aqui dentro, eu vou te dar uma condição melhor. Legal, já é um gatilho bom para eles, né? Então, eu já estou compartilhando aqui dentro, estou dando 0,10 pontos, base points abaixo. Melhor isso do que você pagar mais, né? Então, a chance de você ser efetivado com crédito é maior. Outros casos, você tem acesso a um serviço diferente, aumento de limites, ter um relacionamento mais profundo, e aí a mudança daquele paradigma, né, que existia antes. Antes a principalidade estava por onde você tem a sua conta, né? Ficou uma guerra para isso. Por onde eu Sim. tenho minha conta? Nossa, Aquele negócio de tem que ter conta 15 anos, 12 anos de conta. Exato, Vai manter para ter relacionamento, um né? financiamento Daqui imobiliário. 15 anos eu ter um financiamento, né? Então tinha essa exato. expectativa, né? Você tinha talvez isso daqui. Hoje em dia, a principalidade é por onde você movimenta a sua conta. Então, esse é o principal. O caso de uso hoje do PicPay também, ele funciona muito bem. Ele traz todas as experiências de todas as contas através de um único aplicativo. Nossa. Isso aqui é muito bacana. Até a cor muda. A cor muda. PicPay, patrocina a gente. Paga nós. Paga nós aí. E o caso do PicPay, ele é emblemático, né? Nesse mercado, ele é emblemático. Funciona super bem. O Nubank também trabalha isso Verdade. otimamente bem, trazendo mais benefícios para aquele usuário. Não por acaso que ele é tão digital. E a aderência do Open Finance, ele é muito comum para o usuário mais early stage, né? O cara que está começando agora, né? E aquele usuário que está começando agora, ele tem benefícios maiores. Às vezes ele abriu uma conta ali no Nubank e ele já teve um péssimo relacionamento com um bancão, com um banco maior, não fazendo trocadilho com o bancão. Essa é a pergunta do bancão. Mas é exatamente, acho que o gatilho aqui dentro do cara que fala que tem um banco muito grande como forma de relacionamento, ele tá com vai dando nomes, uma Caixa, um Banco do Brasil, etc. São bancos que precisam melhorar a sua forma de tecnologia, a sua forma de atuação com o seu usuário, enquanto as contas digitais, não trazendo eles como banco, eles não são bancos, né? São contas digitais, eles nem são instituições de pagamento, conseguem trabalhar de uma forma granular com aquele usuário, né? Então ele consegue falar, pô, o Vitor é o Vitor, né? O Vitor não é uma persona, o Vitor é um Vitor, então eu consigo dar um produto específico para ele, né? E isso atrelado à inteligência artificial, isso atrelado a um BI interessante que ele já construiu há anos, então ele já conectou tudo isso daqui. Esse é a grande forma de você monetizar aqueles dados daquele usuário, né? E você monetizando aquele usuário, você consegue trazer, enfim, um benefício muito grande para a cadeia toda.
Acho que tem até um ponto que a gente faz aqui até no bancão, quando alguns clientes falam sobre traz pra gente a dor do Open Finance, não? Então a oportunidade de como trabalhar com Open Finance. Isso. O que a gente vê que a gente aplica, que funciona muito bem, é simplesmente o seguinte, poxa, volta pro teu cliente, pro seu usuário final, e faça um estudo, né, com a tua área de produtos, veja o seguinte, qual foi a última vez que o seu cliente usou o Open Finance e o porquê que ele usou? Aqui no bancão a gente somos testemunho disso. Nós, como clientes de solução de Open Finance, tem uma solução que fala o seguinte, Charles, Matheus aqui, né, vamos pensar assim, pô, quando nós usamos o Open Finance a última vez? Poxa, eu uso muito pouco, eu uso na prática uma vez por mês. Mas essa Uhum. uma vez por mês é Nossa. maravilhosa pra mim, cara. Uhum. Resolve minha Salva a vida, nossa vida. salva a nossa vida. Por quê? Vou contar o caso de uso aqui, que vale até como história muito bacana. Talvez seja até cliente de vocês, não sei. Eu não sei mesmo não, mas nós temos um sistema que a gente usa, que a gente contratou, que faz a gestão de notas fiscais, gestão de clientes, que é a Nibo. Muito Sim. boa, a Nibo. A Nibo, eles colocaram... Ó, Nibo, paga nós, viu? Eu pago Paga vocês, você, a gente né? paga Volta, eles. Paga vocês, volta. Cashback. Eu paguei a semestralidade aí, ó, pra vocês ontem. Então, assim, a Nibo é bem legal, porque é o seguinte, eles conectaram a solução de Open Finance para poder fazer a conexão com contas. Então, nós conectamos as contas PJ do bancão lá e nós programamos aqui as emissões de notas fiscais. Aí, o que ele faz? Ele vai lá na conta automaticamente, diariamente, todo dia de manhã, ele vai nas todas as contas do bancão, faz a conciliação automática, concilia os vencimentos, o que a gente recebeu ali, Uhum. versus as notas fiscais, os vencimentos das notas. Então ele consegue fazer um deparo e no final do mês, isso ele tá fazendo todo dia sozinho, não tô nem olhando. Quando é no final do mês que eu tenho que mandar pro contador ali o relatório, eu tenho que mandar, ao invés de eu mandar o OFX, né, o extrato da conta, eu gero um arquivinho lá, dou um clique, ele gera para mim um arquivo, eu mando aquilo para contabilidade, Sensacional. ele pega, porque ele conciliou tudo no Open Finance, gerou o extrato das contas, mando para contabilidade, e junto com as notas fiscais, também ele agrupa todas as notas fiscais e manda. Mas assim, a solução de Open Finance, de iniciação de contas, né, de consulta de dados, né, das Uhum. contas e extratos, salvou nossa vida, porque nós fazíamos isso no Excel, a gente fazia na mão, tinha que ficar Fazia, dava conta, errado. pegando OFX, dava errado, perdia tempo. Esse tempo a gente tá fazendo o quê? Era para estar trabalhando, atendendo cliente. Então, assim, Otimização, né? otimizou o nosso tempo. Então, Total. aquele clique que a gente faz no final do mês, na virada do mês, todo dia primeiro, salva a nossa vida, cara, porque é rápido agora. Um clique tá resolvido. Super. E a gente gastava horas, né, no mês fazendo aquilo. Super. Isso é uma tendência muito grande, né? E é uma das grandes dificuldades do PJ hoje, é trazer realmente a qualidade desses dados, etc. Então, esse é um ponto muito legal, né? São experiências que o mercado está tendo, que o usuário está tendo, com grande benefício para ele de otimização de processos, otimização de custos, Segurança, porque não só otimizar, segurança. mas como era manual, podia errar. Você podia Exato. errar ali numa conciliação que era manual no Excel. Exato. Exatamente. E é até um ponto que você falou sobre segurança, né, Charles? O Open Finance ele é mais seguro, muito mais seguro do que você pegar um extrato, salvar no seu computador e mandar para um gerente ou pegar aquele mesmo arquivo e carregar dentro de um sistema. Ele é muito mais seguro do que fazer isso, tá? Então, o próprio mercado, ele colabora bastante com isso, né? A segurança é um ponto fundamental. Ainda mais que são duas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central e que passaram por todos os critérios e ritos e processos homologatórios diferentes que falam que exatamente o Open Finance ele traz aquele dado não autorizado pelo usuário e que foi autenticado por um banco e foi autenticado por outro banco trazer aquele dado para outra milha. Que ele passou, né? Ele passou por várias camadas diferentes, né? E ainda tem muitas pessoas que pegam o extrato dentro do caixa 24 horas, eles imprime todo aquele extrato e leva para o gerente. Isso é muito inseguro, Nossa. obviamente, né? Então você quebra exatamente um problema de LGPD gigantesco, um problema de risco, de compliance, etc., trazendo dado de Open Finance de um lado para o outro, né? Então isso é o que a gente traz bastante de segurança, de tranquilidade para um usuário que queira utilizar o Open Finance como uma forma estratégica para ele. Não, é legal porque quando a gente aumenta essa segurança, a gente começa também a modificar como que é o relacionamento também entre bancos. Uhum. Porque se eu vou atuar dessa forma, poxa, o banco parceiro, beleza, é concorrente, mas o mercado em si ele começa a mudar o relacionamento, porque o Open Finance ele acaba forçando essa interação. Você também acredita nessa linha? Muito, totalmente. Ainda mais que as instituições elas optam por que você tenha um acesso a isso do que ficar pedindo toda hora para o gerente que tem obrigação, sei lá, tem uma meta muito grande de ficar vendendo os produtos dele. Aí você liga para ele e fala: tira o extrato para mim. Né? Você pode fazer isso com 2 cliques, é muito mais rápido, né? Não, show. É o autosserviço, né? E Vitor, eu queria entender um pouquinho mais, assim, ainda explorando o pessoal de casa, porque a questão do Open Finance, aqui entre a gente, ela é muito propagada, a gente consegue ter um discernimento sobre o alcance e a Uhum. usabilidade aqui no dia a dia nosso, só que para o pessoal de casa,
às vezes a gente lida com um público que ele é um pouco mais leigo, né? Realmente, ali, pode ser sua mãe, a minha mãe, né? As nossas mães aqui tá assistindo. E você acha que a forma como ele é entregue, o X mesmo, né, Charles? É. A própria Uhum. jornada, você acha que eles precisam melhorar um pouco mais, deixar isso mais tangível para o pessoal, poxa, acessar realmente aqui, eu consigo enxergar uma vantagem? Você acredita que essa jornada do usuário ela precisa ser um pouco mais refinada? Com certeza. Sempre, sempre, sempre. A gente ainda está na primeira camada, a gente está no comecinho, né, do Open Finance. E esse comecinho do Open Finance, ele é o processo que leva. Primeiro, a gente vai voltar algumas casinhas sobre educação financeira, né? Se a gente voltar algumas casinhas ainda, levando em Nossa, consideração que cultura, né? é Muito. questão cultural, né? Até mesmo se você for pegar dados estatísticos, né? Tem boa parte do público brasileiro ainda vai dentro de uma agência para fazer um pagamento de uma conta, ou vai para uma lotérica fazer um Transacheque, né? pagamento. Saca Faz tudo, guarda em casa e fica levando a semana. Sim. Exato, ainda tem muita gente que faz isso porque é um hábito, né? Às vezes é uma pessoa que tem um hábito disso e leva de gerações. Tem público, né, É. de 18 anos, 16 anos, 17 anos, que ainda pega boleto, tem boletinho aí vai pagar e tem com muito orgulho, quer ir lá fazer aquele pagamento. Ainda tem isso, né? Como a gente traz esse público mais para o digital? Então são barreiras que a gente vai precisar ainda explorar a boa parte. O X ele precisa melhorar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai sempre falar do X somente aquele público que trabalha com a conta dentro do seu celular, dentro de um device, dentro de, sei lá, do próprio computador, onde ele abre a sua conta, né? Aquele público que está no off, aí esse daqui é o que a gente vai precisar explorar, é pegar metade desse público nos próximos 3, 4 anos aqui dentro e trazer ele para o digital, que eu acho que é um grande passo que as instituições estão querendo trazer. Não por acaso tem tanta agência fechando, que é para forçar o usuário a Aí pro deixar de ir para digital. uma agência e mais para o digital, né? Você tira aquela obrigação de ter um público gigantesco ali dentro, é um custo grande para uma instituição financeira, querendo ou não, manter uma agência aberta, sendo que ali é mais para tirar uma dúvida, Nossa. né? E você tem um aplicativo que faz absolutamente tudo aquilo. Contratação de produtos, né, de seguro, de crédito, de cartão, movimentação de conta, fazer um saque. Hoje em dia você nem precisa fazer sacar dinheiro mais. Pode fazer um Pix, né? O Pix ele é isso, né? Você movimentar o seu dinheiro ali dentro de uma conta para outra. E é só não cair na fake news, né? Teve muita fake news nos últimos tempos. Até falando de outros produtos, você falou bastante pra gente sobre o Pix inteligente, e você também comentou rapidamente do Pix por biometria, né? Sim. Fala pra gente em casa qual que é a vantagem, como é que o Pix por biometria se junta ali com o Open Finance, como é que ele pode ser utilizado ali para em Show algum de caso de bola. uso prático. O Pix Biometria, eu tenho um paralelo muito forte com o cartão tokenizado, né? Você tokeniza seu cartão para deixar aquele cartão já preparado para fazer um pagamento no futuro, né? Então você está ali no iFood, você está ali no Uber, eu quero fazer um pagamento aqui dentro da minha corrida, o cartão já está tokenizado, agora eu só preciso realmente confirmar e o pagamento é efetuado, certo? Com Pix por biometria é basicamente isso, você tokeniza a sua conta. O formato que você tokeniza a sua conta, ela passa por várias camadas de segurança e de tecnologia, que é comunicado através de uma ITP, que é uma iniciadora de transação de pagamento, o iniciador é uma delas, ou também pela instituição financeira, né, que está lá na outra ponta. Então eu vou conectar as duas pontas de segurança e todas as camadas de segurança que existem no meio desse caminho. Quais são essas camadas de segurança? Primeiro, o device, né, o celular em si, ele tem uma camada de segurança, que pode ser a sua digital, pode ser a sua senha e pode ser a biometria facial, né? É a primeira camada ali dentro. Depois, como você acessa seu banco? Você acessa seu banco através de quê? De uma senha? Pela digital ou pela biometria? Essas duas, elas casam. A partir do momento que você casou essas duas informações e ainda deu uma autorização para aquele banco fazer uma movimentação até um certo limite, pronto, você não precisa fazer nenhuma ação depois disso. Então, o usuário, primeiro, ele já deu autenticação na conta dele, é ele que está dando autenticação para essa movimentação. Existem duas formas diferentes de autenticadores que estão já trabalhando simultaneamente, né? Que é um processo chamado FIDO, né? Então, esse processo FIDO aqui dentro é uma camada de segurança que existe e é um padrão internacional, tá? Esse é um padrão internacional que é utilizado por boa parte das empresas de tecnologia, mas o usuário não precisa saber disso, tá? Ele simplesmente está dando ali dentro uma autorização para movimentar a conta dele da conta A para a conta do Uber, por exemplo, Sim. tá? Naquele momento que você tokenizou a sua conta, ele já está autorizado. Você não precisa fazer mais nenhum movimento depois. O Pix ele vai acontecer através do quê? Da sua biometria facial. Pronto. Então, quando eu quiser fazer o pagamento agora, biometria facial, o pagamento foi efetuado. Por trás dos planos, o que aconteceu? Foi como se eu estivesse entrando no meu aplicativo, selecionado o Pix, selecionado a chave, ou colado a minha chave ali dentro que foi gerada, o valor também autorizou e o pagamento foi efetuado. Eu tirei toda aquela fricção de várias telas diferentes,
e já estou trazendo ele para o movimento exatamente atual para fazer um pagamento em cerca de 5 segundos, né? Que esse é o grande desafio do Pix atualmente. O grande desafio É do a Pix jornada. é a jornada. E a jornada ela não é tão boa para o mundo offline. Não, você logar na conta Nossa, do banco, aquela, meu dá Deus. preguiça, né, cara? Você pegar, puxa, vou Exato. pagar uma conta, primeiro que Parto. dá o constrangimento, né? Você olha pra trás e fala, pô, fila tá crescendo por minha causa, né? Vou Exato. logar no app do banco, vou procurar a opção de ler QR Code, etc. Então, Exato. é E verdade. aí eu tenho o Pix por biometria e tenho o Pix por aproximação, que as duas jornadas são da mesma jornada, jornada sem redirecionamento, né? Que é justamente essa, né? Você dá uma autorização para que haja uma autorização para o pagamento em si para o usuário. Então, ponto feito aqui dentro, né? Então você pode autorizar para que aquele device vire um processo somente de você aproximar, pagamento feito. Não, isso é interessante. Eu fico pensando, o Charles fica doido. Quando a gente vai sair, e tá uma fila gigante, eu vou lá e falo, não, eu quero pagar. Aí a atendente fala, qual que é a meio de pagamento? Eu falo, Pix. Eu entro no banco. Às vezes eu Não, dá um entro. aperto no Às coração, vezes cara, porque eu sou um Dá. defensor do Pix, né, cara? às vezes eu É. Pô, eu velho, eu entro- falo, mano, não dá pra usar Oi? isso aí, cara. Não dá. No varejo não dá, cara. Não dá, é difícil. Sim, o Open Finance vai melhorar pra caramba, tá melhorando pra caramba. Não, sem Muito. dúvida. Daí depende da internet, às vezes o sinal cai, às vezes eu tô ali processando pagamento. Eu fico pensando também num ambiente que ali, às vezes a segurança, ela já não ajuda muito. Então, eu Uhum. fiquei pensando que, imagina você tá num, sei lá, você tá num festival e você precisa fazer um pagamento ali rápido, né? Com isso você otimiza isso, você perde toda essa fricção, ganha o tempo, segurança, então você consegue otimizar toda essa cadeia, né, Charles? Exatamente. Perfeito. E também tem a questão, o Pix por aproximação, né? Que também se Isso. conecta muito com isso, né? Total, total. Porque o Pix por aproximação você transforma o seu celular aqui dentro numa forma de autenticação. Então você não tem necessidade de fazer o Pix por biometria ali dentro, que é para o mercado mobile, né? Entre aplicativos. Você está no mundo offline, quero fazer o Pix ali dentro, você aproxima o seu celular, Pix é Pronto. Na pronto. maquininha do cartão. Da maquininha. Hoje em dia já está disponível, né? Então, até esse momento que a gente está gravando aqui, o iOS, a Apple ainda não autorizou, né, esse processo, mas o Android sim, para alguns dispositivos que possuem o NFC, né? Então, o Google Pay já está hoje já preparado, foi o primeiro player, né, que colocou isso e tem uma abrangência muito grande para você aproximar o seu device e fazer um pagamento via Pix. Processo muito bacana, muito bom. Até falo para todo mundo, gente, faça uma autorização como essa, experimentem essa solução porque ela é muito boa, né? E já tem os outros bancos também que já começaram a testar esse processo, né? O próprio Nubank já tem um aplicativo já paralelo para você ter esse processo de autorização e transformar aquele aplicativo em uma wallet de pagamento em si, né? Então, daqui a pouco nós teremos uma wallet unificada, né? Então, a wallet dentro do iOS, tal como do seu cartão, e do Android também, que é o Google Pay. Então, as duas em si vão começar a trabalhar wallets em si de Pix. Então, você vai selecionar por qual banco você quer fazer o pagamento. E aí a gente entra na outra agenda que é do Pix parcelado. Então, Exato. quero fazer um pagamento agora. O Pix ele é muito mais barato, né? Então você tem um desconto no Pix. Sim. Básico. O né? cartão você vai no mínimo 5%. Exatamente. Pelo menos aí. Exatamente. Taxinha, né? E aí o Pix, o usuário fala, pô, você tem 10% de desconto no Pix. Acaba sendo mais colaborativo, né, com o próprio usuário, melhor para o player final, porque não vai precisar fazer uma antecipação de recebíveis, não vai pagar 5% de taxa ali no cartão de crédito, ou mais do que isso, dependendo do parcelamento, né? Ele já está economizando boa parte, só que é o usuário agora que vai fazer o parcelamento disso no Pix, aproximando o celular dele. A gente não está falando de algo do futurista, a gente está falando de um horizonte de 6 meses. E o legal é até você falar de cartão, porque a gente vê agora os movimentos que as bandeiras estão agora realmente assim abraçando a ideia do Pix, né? É Vê a isso. Visa, né, que lançando agora Visa Connect, né? Visa Connect. Por exemplo, então isso que é bacana porque ficava aquele impasse. Pô, o Pix tá chegando aí, agora vai chegar o Pix em garantia, que é a evolução do parcelado, aí chegando em garantia vai afetar o mercado de recebíveis de cartão. Então, e as bandeiras, será que elas vão ficar de braços cruzados, né? De jeito Não pode, algum. cara. O A mercado Master e a tá- Visa já entraram nessa. E aí tem a Elo também que deve entrar muito em breve. Enfim, todas elas começaram a trabalhar com isso porque sabem que não dá para guerrear contra o Pix, né? O governo americano até tentou agora. tentando aí. Mas obviamente é porque sabe que existe um processo em que as empresas americanas, que são as grandes mandatórias disso, souberam que existe um potencial redução de receitas, né? Sim. Por conta do próprio Pix. Mas em si tem como você. Faz parte da brincadeira. Faz cara. parte do jogo, É, obviamente. exatamente, Mas assim. entra junto. Exato, e qualquer setor foi disruptado, né? Você pega o setor de táxi, né? Os taxistas foram disruptados pelos aplicativos Exato. de Não motoristas. acompanha a evolução. Exatamente, os bancos também tiveram isso recentemente, tiveram uma perda de receita gigantesca por conta do próprio Pix, mas eles tiveram que se reinventar. E aí, se reinventar, começaram a recuperar sua receita novamente. Não tem mais receita de TED, mas tem agora uma receita do Pix.
como eu posso trabalhar esse Pix tá vendo mais rápido para a conta, né? Fazer Sim. uma antecipação através do Pix, usar mais o Pix para um crédito. Não, e Então, pouca gente até esse ponto que você falou, só para fazer um complemento aí, é o quê? Quando o banco, a fintech, ou até as big banks aí fazem essa sacada de, poxa, vamos abastecer a conta, fazer um cash-in, vamos fortalecer esse ecossistema, já que eu não ganho receita com TED, isso. se ele fortalece a entrada de dinheiro na conta digital dele, a gente tem que lembrar que esse dinheiro ele vai passar a noite naquela conta do banco também, né? Exatamente. Passar a noite ele pode o quê? Ele pode também rentabilizar Monetizar. Com certeza. na conta API dele, né? Com Então ele certeza. consegue ganhar uma remuneração em cima da conta, ele consegue usar parte daquele valor também, aplicar em títulos públicos, etc. É isso aí. E o que rende ali é um lucro também que ele vai ter na operação. Exatamente, aquilo que ele vai trazer realmente. A TED ele tinha uma limitação. Qual que é a sua limitação? Só vai trabalhar aquele no horário comercial. Sim. Fora do horário comercial ele não funcionava, né? E até eu estava brincando outro dia com um parceiro nosso, e ele falava, tinha uma maneira que as empresas usavam a TED para diminuir sua carga tributária, né? Eu falei, como assim? No dia assim, 31 de cara? dezembro, Agora Perigoso agora. no dia 31 de dezembro, no último dia útil do ano, né? Pegava e fazia uma TED para uma conta fantasma. Então o dinheiro dormia numa conta fantasma, Voltava. próximo dia Porque útil, tava quase R$ 0, né? Um valor É. muito baixo. aí voltava o saldo novamente. Então muitas empresas usavam essa artimanha Caramba. para você não justificar saldos que tinha na sua conta. Então todo ano ele ficava zerado, ficava zerado, ficava zerado. Então você conseguia maquiar. Hoje em dia com Pix não tem Não como. tem como. Caramba. Que corte aparece. Vitor Dweck ensina Big Fives a reformular a tabela tributária aqui nesse Esse corte vai viralizar, hein, galera? Pega aí, Camille, edita aí. Põe no ar, Camille. Já põe no ar pra nós, hein? E, Vitor, olhando esse mercado como um todo, você também enxerga muito lá fora, né? A gente Sim. vê que, às vezes, o Brasil ele acaba trazendo algumas ideias, porque, de fato, o mundo ele é extremamente dinâmico. O que você enxerga de novidade lá fora, ou algo aqui mesmo dentro do Brasil que você fala, isso daqui realmente tem algo, tem um cheirinho muito bom, né? Lá fora também tem algo que tá bem embrionário, mas eu acredito que seja uma novidade, assim, em pouco tempo. E quando a gente fala do mundo digital, do mundo financeiro, quando a gente lida com 6 meses, sei lá, 1 ano e meio. Uhum. O que você enxerga de novidade? Primeiro, acho que um ponto bem legal, assim, que a gente tem um síndrome de vira-lata no Brasil, né? Pensar que tudo que tá lá fora é melhor do que tem no Brasil. Exatamente. Mas o Brasil, ele tá muito mais evoluído que boa parte do mundo inteiro na questão de serviços financeiros. Verdade. Só, se a gente for voltar algumas casinhas aqui dentro, o cartão de crédito com chip, por exemplo, o Nossa. Brasil já tá há anos com isso. Os Estados Unidos implementou isso nos últimos 2 anos, algo extremamente recente, né? Então, assim, esse é um dos pontos. Quando a gente entra para o mercado do Open Finance, o Brasil não foi o precursor do Open Finance, né? O modelo brasileiro, ele foi inspirado no mercado britânico, né? Do Legal. modelo britânico. Inclusive, nossos certificados são os certificados britânicos, que é o do OpenID, né? Que é um certificado britânico e todas as instituições aqui no Brasil usam o próprio OpenID, tá? Então, como é que a gente consegue se inspirar um pouco mais do que vem fazendo lá fora e o que está acontecendo aqui no Brasil? Basicamente, são as novas formas de entradas para a questão de dados e como é que a gente trabalha isso na questão de pagamentos. Mais inteligência. Quando a gente pega inteligência, são a própria IA. Né? No mundo afora, a IA ela é muito forte. E ela está intrínseca em todas as instituições financeiras. É uma estratégia como você falar que você precisa ter um desenvolvedor dentro da sua empresa. A IA é a mesma coisa. Você precisa ter uma IA dentro da sua instituição financeira. A gente está vendo uma adoção muito grande acontecendo agora de várias IAs para trabalhar o quê? Ofertas personalizadas para o seu usuário. O Brasil ainda está caminhando para isso. Não é algo, né, massificado. São poucas instituições que usam a IA como uma forma inteligente para o seu usuário. Então, uma coisa que dá para trazer de tendência lá de fora para cá é justamente isso. Como os novos métodos de pagamento, poxa, o Pix do Brasil é modelo exportador. Né? A Colômbia está clonando o modelo brasileiro. Se inspirou 100% no modelo brasileiro, sendo o regulador, o ponto Orgulho, né? Dá até orgulho, né? temos que ter orgulho, né? Nos Estados Unidos não deu tão certo, né? O modelo deles de transferências instantâneas, né? Diferente do que a gente pensava ali quando assistia a Missão Impossível e tinha aquelas transações ali dentro, fazendo liquidação para terroristas e tal. Não existia nem ali e não existe até hoje, né? Não existe esse processo de transferências instantâneas ainda nos Estados Unidos porque você precisa ter vários aparatos diferentes conectando um banco no outro. Não é um sistema
unificado como é no Brasil, que você tem uma conta API, você tem um órgão regulador que é o centralizador. Não é. Cada instituição ela é individualizada para isso. E cada estado tem uma política diferente também. Então ali o processo é muito mais complexo. Né? O Brasil hoje ele poderia ser modelo exportador para qualquer lugar do mundo. A gente tem hoje cases de sucesso na Índia, a gente tem cases de sucesso na Europa também de transferências instantâneas, então esse é um ponto legal. Na questão de dados, aí sim a gente tem bastante coisa para evoluir no mercado brasileiro. Né? Por mais que a gente tenha muitos cases, boa parte desses cases são voltados para PFMs, né? Que são aqueles aplicativos de gestão de finanças pessoais, e aí você tem os BFMs que é de empresas. Então ainda boa parte está sendo colaborado para isso. Né, são aplicativos que trazem essa gestão inteligente ali dentro, como você falou agora também que vocês usam, para trazer uma unificação de saldos, de extratos, etc. Ainda boa parte está sendo unificada para isso, mas existe uma visão mais estratégica para que dados eles sejam colaborados ali dentro para trazer inteligência para outros demais super apps, né, que é o que o Roberto Campos falou no finalzinho do seu mandato. Boa parte do mercado vai trabalhar muito mais forte com super apps, e você trabalhar o seu saldo sua movimentação financeira através de um aplicativo que não seja do seu próprio banco. Né? Essa movimentação ela está acontecendo de uma forma silenciosa e as camadas de tecnologia que estão por trás também são camadas silenciosas, são camadas invisíveis para o usuário. E quanto mais invisível for, melhor. Não, até acho que essa questão de você fazer a gestão do seu aplicativo, das suas contas em aplicativos que não é aplicativo final do banco, é até um case legal que a gente está vendo que está tendo uma construção ali, uma iniciação bem bacana, é do próprio Carrefour, né? A gente entrevistou recentemente o time do Carrefour aqui, e lá eles tem a conta digital do Carrefour, que é pensando muito no varejo, no cartão, só que eles também estão incorporando agora já também o Open Finance, né? Começando essa estratégia. E é justamente, imagina você no aplicativo varejo de banco, de mercado, vamos dizer assim, né? De rede varejista e você fazer a gestão das suas contas de outros aplicativos, né, de outras contas bancárias, né? Perfeito. É isso, cara. Olha a disrupção. Tem muita disrupção, né? Tem a própria portabilidade, né? Eu acredito que o game change pro Open Finance nos próximos tempos será a forma de portabilidade. Portabilidade de crédito, portabilidade de salário, portabilidade de financiamento, portabilidade de seguros. Tudo isso através do próprio Open Finance. A gente fala muito do Open Insurance, né? Sim. Também trazendo isso, mas também tem todo esse tipo de portabilidade que vai facilitar a entrada de vários usuários para isso. Quanto mais você facilita aquilo que é burocrático, através de um clique, melhor. Quando a gente fala de portabilidade de crédito, que é um negócio extremamente complexo. Leu aqui minha mente agora. Esse é um episódio inteiro disso. Não, portabilidade de crédito. Tem muito, portabilidade de crédito, portabilidade de investimento, que é um processo extremamente moroso, chato pra caramba. Você tem ali dentro uma porrada, você tem uma carteira de investimento através de uma corretora. Pô, não quero mais ser atendido por ela, quero ser atendido por outra. Eu já passei por isso. É chato, eu já passei por isso Tem que ter também. um formulário, aí vai o formulário, você assina, demora uma semana e volta. E às vezes vem tudo errado lá na outra carteira. Você fala, ai meu Deus do céu, o que aconteceu no meio do caminho? Exato, e assim, tem muitas outras soluções que podem já ser, inclusive, implementadas desde já, que é no caso, por exemplo, compra de criptoativos. Né? Você trazer uma carteira de cripto de um lado para o outro. Estou dando já uma tendência que pode ser muito mais fora, obviamente, do que o próprio Open Finance, mas trazer a carteira de cripto de um lado para o outro. Hoje, para você fazer isso, ele é complexo. Né? Primeiro que a gente está falando de Pix internacional, né? Que ainda não temos, mas e que em breve teremos também o Pix internacional. E como ele será conectado dentro do Open Finance também. Então, tudo isso está muito conectado, está dentro do mesmo ciclo. Né? Cada vez mais está trazendo aquela informação. A gente está falando de tokens. Né? O mercado de token é um mercado bilionário, trilionário, né, que cada vez mais a gente está vendo novas soluções, o Itaú trabalhando em tokens, o mercado Bitcoin trabalhando em tokens, a Lick, que é do Daniel Coqueri, também um cara que é fantástico nisso, um dos principais precursores do token no Brasil, também muito bom, né, você trazer, democratizar o acesso a funções de crédito hoje para um usuário final que queira colaborar com aquela função de crédito, enfim, tem muita opção muito bacana. E tudo isso pode ser muito colaborativo com o mercado já do Open Finance. Né? Como é que o Open Finance pode se conectar com esses mercados todos, novos mercados? E o próprio Drex, que ainda existe um limbo, né, em cima do Drex, mas também o Drex também está conectado no Open Finance. Cara, galera, vocês estão vendo aqui em casa que passamos por vários aspectos, vários produtos, né? Pix por biometria, Pix por aproximação, tem a Pix parcelado também, a gente comentou aqui. Pix inteligente. Pix inteligente, cara, que eu acho incrível. Os bancos têm que usar mais isso daí, estão usando muito pouco. Charles é um defensor do Cara, Pix daí, inteligente. eu fico todo episódio que eu posso, eu falo esse Pix inteligente aí, cara. E é muito conformado. Tá no ar, cara. Tô inconformado porque tá tem 1 ano e meio no ar, cara. Desde abril do ano passado. É isso que eu não entendo, cara. Por que o pessoal não usa? Esse negócio é muito bom. Mas muito a gente bom. falar, vamos começar a usar. A gente vai ter que continuar vamos montar uma empresa de pagamentos aí pra começar a usar isso. Mas casos maravilhosos aí, cara. Exatamente.
usando o WhatsApp que já usam também. Então isso aí são fora da curva, por isso que eles estão crescendo muito. Totalmente. Até um case, né, a gente tem alguns cases, né? A Meg, Jota, a gente tem a Sim. Friday também, que está fazendo um trabalho muito bacana. Tem contas digitais já trabalhando com a nossa estrutura. Enfim, por NDA, obviamente, eu não poderia trabalhar isso publicamente aqui, mas existem algumas instituições financeiras que já se conectaram no iniciador para trazer essa funcionalidade do Pix inteligente também para a base dela. É um ponto muito bom, né? Quando a gente fala da solução da Friday, né, que é de gestão de pagamentos ali dentro. Poxa, eu preciso trabalhar ali dentro, quero unificar tudo e esses caras fazem o pagamento inteiro para mim. Puta, que legal, cara. Acho que é muito bacana a gente trabalhar esses pequenos nichos diferentes e como é que ele está trazendo através do Open Finance, como é que ele traz essas soluções ali dentro no seu dia a dia, né? São gestores financeiros, gestão de finanças pessoais, e eles estão trabalhando a facilidade, né? Como você facilita cada vez mais. E ele sabe o público dele, ele sabe se comunicar com o público dele. E os bancos, eu concordo com você, Charles. Os bancos ainda não entraram nisso, sendo bem sincero, ele está tirando exatamente aquele ponto que a gente estava falando, de principalidade, por onde você está movimentando o seu dinheiro. Não importa que você tenha o dinheiro tudo no Itaú, mas se você estiver entrando dentro do WhatsApp fazendo pagamento via Meg ali dentro, Vai ser o detentor. esse cara é o principal, né? Eu preciso nutrir esse cara aqui dentro e ele vai começar a se comunicar melhor com o meu usuário para oferecer produtos diferentes, cashback, produto de benefícios, pontuação e etc. Poxa, tirei a relevância dele, só está movimentando através da Meg. Depois pega a estatística do acesso do banco lá, ver qual foi o último acesso que o cliente fez no aplicativo do banco. Exatamente. Vai ser baixo. Faz tempo que não vai ter acessado. Aí fala, Exatamente. olha o quanto case legal que ele tá trazendo aqui. E isso, até aproveitar aqui, Vitor, mandar, tá público também, né? A iniciadora ela recebeu um investimento, uma rodada de investimento incrível, né, cara? Exatamente. 32 milhões de reais, é isso? Parabéns. Muito bom, Parabéns obrigado. aí pelo Parabéns trabalho. a toda a equipe. E não é à toa, né? Não. Olha o tanto de casos de uso bacana aí que estão usando a infraestrutura, né? Foi muito bom, cara. Isso daqui é um ponto muito bacana, assim, é um marco, obviamente, para o iniciador. O iniciador tem uma pretensão de estar mais conectado, obviamente, nas instituições financeiras, em outras demais instituições como infraestrutura. Nossa base realmente é sermos infraestrutura para demais instituições financeiras. E esse aporte ele vem em ótima hora, né? Por conta de aumento de capital prudencial, por conta de estrutura de tecnologia, de pessoas, de segurança principalmente, né? A gente teve vários casos no passado falando sobre a questão de segurança, de problemas que tiveram de infraestrutura, com invasão de dados e etc. Então, cada vez mais a gente precisa aplicar mais investimento em cima disso, Sim. né? E esses fundos, eles vieram exatamente com esse viés. Poxa, a gente vai precisar nutrir essa empresa porque ela está hoje conectada nas principais instituições financeiras do país e a gente tem a pretensão de se conectar ainda com mais instituições. Fazemos POCs, né? A gente já está fazendo POC com 5 instituições, S1 e S2, né? A gente está fazendo POCs muito boas, são muito boas. Essas POCs aqui dentro sempre começa assim, né? Sempre uma instituição, ela começa assim, quero fazer uma POC, vou entendendo como é que funciona. Cara, funcionou. Você já tem um MOU com eles, você já tem um contrato ali dentro de uma intenção, pô, isso aqui já vale um ponto já de aderência completa no próximo passo ali dentro, que é um contrato com aquela instituição. Então você começa a trabalhar de uma forma muito estratégica e esses fundos entenderam exatamente que o iniciador estava realmente muito bem conectado. E o nosso time, ele é um time que foi construído com base no mercado de pagamentos. Então a gente conhece muito bem o mercado de pagamentos, né? Nosso CTO veio do mercado de pagamentos, nosso CEO veio do mercado de pagamentos, eu vim do mercado de pagamentos, o Gustavo Brezer, que é o nosso diretor de operações, também veio desse mercado, então todo mundo veio desse mercado, né, com a questão de operações, veio com viés de trazer essa cabeça de mercado de pagamentos para dentro do mercado de Open Finance e a gente começou a trabalhar isso de uma forma mais estratégica do que o mercado em si, que olha somente para a parte de dados. Open Finance não é somente dados. Exato. Né? Onde está realmente o dinheiro, né? E é isso que se interessa, as instituições se interessam por isso, onde está o dinheiro, além dos dados, está na parte de pagamentos. Como você melhora a qualidade daquele serviço, como você consegue economizar no processo transacional e trazer um produto melhor para o seu dia a dia. Poxa, e o iniciador ele tem essa pretensão realmente de massificar essa ordem aqui dentro, você economiza para o PJ, você economiza para o PF. Né? Então é uma cadeia já de soluções que a gente vem trabalhando e que vem colaborando boa parte para que isso seja melhor trabalhado, tenha melhores condições e você tenha novos produtos, novos serviços financeiros. E aí entra exatamente um outro produto financeiro que está dentro do Open Finance e que também está dentro do arranjo do Pix, que é o próprio Pix automático. Né? O iniciador fez uma estratégia muito forte no Pix automático. O que é a grande diferença do Pix automático do Open Finance para dentro do Pix, né? Do arranjo do Pix? Dentro do Pix automático, o Pix automático no Open Finance ele é mais abrangente, né? Você tem a questão de portabilidade, de contas. Então, o PJ que teve uma autorização de uma pessoa física para ser cobrado todo mês,
Se ele está dentro do arranjo do Pix, ele está travado na conta recebedora. Tem portabilidade ainda. Não tem portabilidade. Se aquele PJ trocar a conta e falar assim, e agora, o que eu preciso fazer? Meu Deus. Preciso fazer um Aí novo você- consentimento, cancelo tudo, tiro todos aqueles dados que eu tinha importantes aqui dentro e agora eu vou ter que pedir uma nova autorização para ele. No Open Finance, você só pede, você não precisa pedir nada, ele já deu uma autorização para ser cobrado na conta dele por aquela chave, por aquele CNPJ. Se o CNPJ mudou a chave, não tem problema, ele continua sendo cobrado. Então você não precisa fazer várias integrações com vários bancos. O Open Finance já está conectado nos principais bancos do país, né? Certo? Então não precisa fazer nenhuma atualização em cima disso. E se tiver alguma atualização de contas, basta eu atualizar dentro do meu sistema. O processo acaba sendo o mesmo. E a experiência é a mesma também para o usuário. Então, vou abranger tanto mercado pessoa física, pessoa jurídica, no offline, no online, enfim, eu já tenho aquele usuário já dentro da minha instituição, não preciso fazer nenhuma atualização disso. Caramba, é sensacional. E Vitor, entrando um pouquinho mais em casa, na Iniciador, eu percebo que vocês têm uma taxa de aprovação em transação que são altíssima. Uhum. Como que vocês conseguem manter essa performance, visto que o ambiente ele é tão regulado e, de certa forma, também competitivo? Como que você consegue manter essa linha evolutiva? Boa. Matheus, não é uma coisa que nasceu de uma hora para outra, tá? É algo que a gente trabalha dia a dia, né? Uma das coisas que a gente se preocupa bastante, a gente participa de todos os GTs, né? Que são os grupos de trabalho do Legal. Open Finance. Em todos eles, né, a gente tem um representante ali dentro. E um dos representantes nossos ali dentro do iniciador, que fica ali no dia a dia da questão de UX, a gente se preocupa bastante na questão de conversão, principalmente na questão de conversão. Como a gente melhora a qualidade das telas, de comunicação, de contato com as instituições financeiras, de suporte, de tickets também. Enfim, tudo isso acaba sendo algo que melhora a qualidade de conversão também lá na outra ponta. Então, algo que não nasceu já com uma conversão altíssima, foi muito baixa no começo, e a gente foi melhorando gradativamente. Forma de comunicação, como a gente tem naquela tela específica que está aparecendo para o usuário, o que aquela informação é mais relevante para ele? Dentro dos âmbitos do Open Finance, dentro do regulador. Né? Você precisa estar muito bem claro o que você está informando. E essas informações, quando a gente vai carregando isso, pô, não está legal. GT, seguinte, precisa melhorar isso daqui porque a conversão não está legal. Até às vezes demais instituições fazendo atualização sobre isso, elas demoram. O iniciador faz isso em cerca de minutos, horas. Então a gente já consegue trabalhar de uma forma muito ágil. E essa agilidade trouxe o quê? Uma conversão mais alta para todos os nossos parceiros. Você consegue testar rápido, né? Conseguimos testar muito rápido sobre isso. Então a gente vai fazendo testes com os nossos parceiros em produção. Então a gente tem hoje parceiros como a Nomad, a gente tem parceiros hoje como o iFood, entre outros, que utilizam a nossa solução e a gente vai testando junto com eles. Então esse é um ponto bacana. Como a gente testa isso de uma forma massiva, em produção e aumentando a conversão, tá? E olha a importância da parceria também, né? Boas parcerias. Então, Network, né, cara? exatamente. Então você consegue. Isso é muito legal porque quando você leva para a prática alguma ideia que você já está ali incubado, você fala, poxa, isso daqui não está tão aderente aos nossos usuários, eu preciso colocar isso daqui de maneira rápida. E você conta com essa gama de network, você consegue implementar isso de maneira rápida. Uhum. O seu resultado também ele já vem muito rápido. Então você tem aquele teste AB, o resultado dele muito rápido. Isso você consegue melhorar a trajetória e no final das contas tem caixa, né? Conversão monetária, em dinheiro. E eu sou o carrasco aqui, né? Não, antes disso, eu tenho uma dúvida aqui, ó. Então vai. Vitor, falando, cara, um insight aqui que surgiu, pensando em mercado, novamente, fintechs e tudo mais. Que conselho que a Iniciador daria para as empresas que estão assistindo a gente agora, que estão iniciando agora, empreendedores, que estão iniciando na jornada de pagamentos, montando a sua própria fintech, uma nova instituição de pagamento, pensando assim, poxa, como é que, além do plano de negócio delas, mas pensando no seguinte, olha, você falou bastante sobre o mercado de pagamentos e ITP. Pensando assim, poxa, se uma instituição autorizada pelo Bacen, uma IP autorizada, vai fazer parte do arranjo do Pix, e ela ainda não abriu os olhos para essa ITP, quais são as principais vantagens ali, como que a Iniciador poderia ajudá-los, como até mesmo com futuros clientes ali, para poder, como solução, não só pensando como infra, mas no geral, qual o porte de cliente que vocês já atuam, ou se vocês atuam com um determinado porte de cliente, e esses seus clientes é o que vão fornecer para esses entrantes agora. O que Boa. você tem de recado para eles? A gente tem algumas estratégias diferentes, tá, Charles? Nosso foco, obviamente, são instituições autorizadas, né? Aquela que tem uma demanda regulatória, uma demanda de infraestrutura, até mesmo regulatória dentro da instituição dela, né? Então, ela tem um nível de complexidade muito grande de se comunicar com o Open Finance. A gente calcula que, hoje, um parceiro que queira se conectar diretamente no Open Finance, ele vai gastar cerca de 14 a 16 meses de desenvolvimento interno para colocar e conectar todo o Open Finance dentro da estrutura dele.
Tá? Isso no tempo médio pode ser mais ágil, obviamente, dependendo da instituição, pode ser muito mais longo do que isso. Fora manter isso tudo, né? Fora manter tudo isso. Então, assim, o foco do iniciador é resolver essa complexidade. Então, atualmente, o nosso parceiro, quando ele se conecta no iniciador, ele tem aí um tempo médio na infraestrutura com a licença própria dele, a gente está falando de cerca de 3 a 4 meses ele já está em produção. Ou seja, a gente está economizando boa parte desse time to market dele, né? Então, o go-to-market dele é mais ágil, ele entra com a gente, já pode trabalhar o produto dele, a solução dele de uma forma muito mais ampla, E tá? vocês também oferecem a licença de vocês? E a gente oferece na nossa licença. Quando a gente oferece na nossa licença, a gente olha o quê? Qual que é o projeto desse parceiro? Como é que é a abrangência dele? Como é que ele trabalha a expansão do produto dele com o usuário? Né? Qual que é a base que ele tem ali dentro de usuários que pode ser importante para o Open Finance? Não é só para o iniciador, para o Open Finance como um todo. Então esse é um ponto que a gente se preocupa fortemente. Tá? Então, quando um parceiro ele entra, acabei de iniciar meu processo. Cara, muito bom. Eu acredito no teu projeto aqui dentro. Eu tenho parceiros para te alavancar logo de cara. Então, eu tenho uma outra estratégia que é ele se comunicar com um parceiro meu que tem uma estratégia de atuação com clientes que estão começando o teu projeto. Perfeito. Então, eu tenho Legal. alguns parceiros nesse sentido aqui dentro, que é um ecossistema de parcerias que nutrem exatamente o que o iniciador já possui. Tá? Então, eu sou ou desde a infraestrutura dele, ou ele já está conectado com a minha licença, inclusive, e absorve a camada de comercial e operacional. Sem problema nenhum. Então, a gente começa a conectar isso e a gente tem mais o foco de atuação com essas empresas que têm um nível de complexidade um pouco maior. Né? O empreendedor que está, e aí uma dica, né? O empreendedor que está começando agora a falar sobre o mercado de pagamentos, quer trazer o produto de pagamento instantâneo, ele precisa colocar na ponta ali dentro, no BP dele, que ele precisa colocar novos produtos do Pix. O Pix por Pix todo mundo oferece. Exato. É commodity, né? Virou commodity. Exato. Infelizmente virou commodity. Independente do mercado que você queira atuar, vira commodity. Como é que você trabalha a nível de inovação? Na inovação você fala dos novos produtos. E onde está a camada de inovação do Pix? Dentro do Open Finance. Você vai falar do Pix automático? Legal. Por onde eu tenho que me conectar? Pelos bancos, pelas grandes instituições financeiras, mas eu tenho uma fricção que preciso de uma conta de pagamento também Via base, né? vira BAS. Então eu vou precisar de um BAS junto. Poxa, ITP é mais democrático, eu não preciso de um BAS. Eu posso falar para ele se comunicar da conta A para a conta B. Porque você não tá ficando com dinheiro, né? Não fica. A ITP, diferente de um Banking as a Service, uma IP, detentora de conta, ela não tem uma conta de pagamento. Ou seja, esse é um grande benefício que as empresas de pagamento, elas não querem ter um BAS. É um peso regulatório, é um peso de custos muito grande, mas às vezes está dentro da estratégia dela ter uma conta de pagamento interna, porque ela vai oferecer crédito, ela vai oferecer outros serviços seguros, etc. Então faz sentido para ela. Tipo uma adquirente, uma subadquirente, você ter uma conta de pagamento é estratégico? Mega estratégico você ter. Agora, você não é uma empresa de adquirência ou subadquirência, você é somente um player de Pix, se conecta em si, então, dentro da ITP, oferece o Pix com uma camada de emissão daquele Pix em si, e você tem a ITP como forma de agregar novos produtos financeiros, né? Quero fazer uma iniciação de pagamento, quero oferecer o Pix por biometria, a jornada sem redirecionamento, enfim, como um todo, eu posso trabalhar isso de uma forma mais abrangente também. Então, eu sou mais democrático. Né? Você pensar de uma forma mais democrática significa você abranger novos parceiros, novos segmentos. Né? Você está muito cego por aquilo. Mas não se apaixone pela sua empresa, se apaixone pelo problema que você tem. Exato, Né? é isso. Essa frase, a gente internalizou aqui também. Porque. Você não é o primeiro que fala isso, né? E corrobora aqui, né? Bora, cara, total. Porque caramba. isso é muito forte, porque a partir do momento que você entende isso, muda muita coisa. A sua visão, ela fica muito mais aguçada. Total. Você enxergar, até mesmo para a solução, ela fica diferente. E eu tava trazendo aqui, né? Eu sou o carrasco aqui do... Tem mais 2 horinhas, hein? Então, eu queria. Senão a gente ficava aqui conversando o dia, a noite inteira. Bora, a gente pega uma garrafa de vinho aqui. Pronto, vamos embora. Iniciando aqui, indo para o nosso bloco final, eu queria que a gente falou muito de democratização. Eu acredito também que o Open Finance ela vai muito nessa linha, porque a partir do momento que você tem essa interação, poxa, realmente, os meus dados eu não quero que eu fique refém de uma só instituição, né? De um só bancão. Eu quero que eu possa explorar isso de outras formas. Eu queria que você deixasse 2 recados, tá? O primeiro recado, se a tua linha também, ela enxerga que a Open Finance ela traz essa democratização. E o segundo recado é que você deixasse o pessoal de casa, como que você lida sendo um líder, alinhado ali a esse processo de inovação? Como que você absorve, poxa, eu tenho um líder, eu tenho a minha equipe, eu preciso liderar, e eu preciso estar alinhado com esse mercado de inovação. Então, Engajar esse time, né? exatamente, engajar esse time. Boa. Essas duas últimas aí. Vou pegar seu último aqui, tá? Primeiro,
que engajar o time é primeiro o seu colaborador entender que você está fazendo uma mudança significativa no mercado. Então ele precisa se apaixonar de novo pelo problema, né? A empresa em si, ela cresce, a empresa ela vai continuar e etc. Mas a primeira forma de você engajar o teu time é saber que você tem um propósito, né? Legal. Então, o propósito que a gente tem hoje dentro do iniciador, e até o meu pessoal, mas depois eu entro na questão muito mais pessoal, é saber que o mercado está evoluindo e que você fazer parte dessa evolução ela é o âmbito máximo que você tem, né? Quando você está dentro do iniciador, a gente sabe que dentro do iniciador é uma empresa ainda muito pequena, que está crescendo e que a gente está ganhando campo, está ganhando mercado e etc. Você tem que ter colaboradores que também estejam engajados com isso, né, engajados com esse problema, que existe uma solução para esse problema, que existe uma solução para o mercado como um todo e que existe criatividade para resolver tudo isso, né? Então, a forma de engajamento que a gente tem hoje com o nosso time, com o time comercial, time de produtos, time de operações, time de tecnologia, é saber que nós somos agentes catalisadores do próprio Open Finance, né? E cada empresa em si, ela tem sua forma de você engajar o teu serviço, mas você precisa saber que o mercado, ele só vai comprar a tua ideia se você também estiver junto com a ideia dele, com a ideia do seu usuário, com a ideia do seu cliente, né? E você entender e ser mais empático com isso também. Dentro do iniciador, nós somos extremamente empáticos com os nossos parceiros. Inclusive, a gente mete o bedelho, inclusive, em vários deles, né? Então, poxa, você está com um problema. Cara, você não tem problema com isso, né? Você está me falando aqui dentro, eu vou fazer uma análise do problema. O teu problema não é propriamente, sei lá, tecnologia. O teu processo em si pode ser melhorado com esse ponto. Melhorou o processo, o cara não mudou nada a tecnologia dele. Então, foi um trabalho mais colaborativo, tá? E o outro ponto também, no mercado de vendas, né? Eu sou do time de negócios, né? Muito se fala de competitividade, concorrência, etc. Um ponto muito legal ainda do mercado de Open Finance é que o mercado ainda ele é muito colaborativo. Então, o mercado todo, ele se fala, ele ainda tem uma iniciativa, né? Tem a ENIT, né? Que é uma associação das iniciadoras de pagamento. Todas elas, quase todas as ITPs, elas estão conectadas dentro da ENIT. E todas elas colaboram entre si. A pessoa que está dentro do time, ela não precisa ter um pensamento, um viés de concorrência com o mercado. Não, a gente tem um viés de colaboração, Legal. né? Então essa colaboração ela é muito importante. A gente tem concorrentes muito fortes, muito bacanas, né? E aí citando nomes aqui, como a própria Cellcoin, a própria Lina, enfim, são empresas que estão muito bem conectadas no mercado, a gente sabe o potencial de cada uma delas e eles sabem o potencial da gente no mercado. Isso não atrapalha nem um pouco, muito pelo contrário, a gente precisa de mais concorrentes nesse mercado para potencializar cada vez mais o Open Finance como um todo. Isso, são mais de 900 players, né, praticamente. Então tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, não dá para falar que o Verdade iniciador vai... passada. pode ser que os fundos vão adorar, cara, você precisa estar com os 900, mas para o mercado é importante que você tenha novos players que lembrando conectam que lá. só mais de 600 é cooperativas, tá? Então Exato. Refinado. Já para alinhar pro fundo aí, né? Senão eles vão cobrar o Vitor depois. Eu vi no podcast lá, tem 900 aqui, ó. Tem Cadê o 900? lead? Cadê? Tudo isso aqui vira lead. Mas na Não, verdade mais de 600 cooperativa aí. tem muita cooperativa ainda que precisa necessariamente atuar no Open Finance somente como detentora de contas, somente com ponto Sim. regulatório aqui dentro, tá? E aí eu entro no outro ponto que é a questão de propósito, né? O meu propósito em si. Quando eu entro no mercado de Open Finance, eu me conecto com a minha filha, né? E a gente falou muito da Maluzinha. Como é que essa nova geração de pessoas, de pessoas economicamente ativas, como é que elas estarão conectadas com o seu sistema financeiro, com a educação financeira? Pouquíssimo se fala no Brasil sobre educação financeira. Então a gente em si, todos nós aqui estamos nessa mesa e mais as nossas famílias, etc., tem um papel importantíssimo de falar de educação financeira. O Open Finance ele é educação financeira. Querendo ou não, você tem um papel de educação financeira, como é que você trabalha seu dado, para que aquilo seja uma educação financeira também para o seu usuário lá na ponta. Pô, você está gastando demais, né? Você está gastando mais do que você ganha, Legal. né? Então, tem um ponto aqui dentro que é uma obrigação, inclusive, regulatória, que as instituições financeiras precisam trazer uma informação de educação financeira lá para o seu usuário. Como é que você traz isso hoje para o seu usuário lá na ponta, né? Como é que você trabalha essa nova geração financeira? A minha preocupação é, daqui a alguns anos, a minha filha, e eu tô falando da minha filha, persona, criança de 7 anos, né? Enfim, que não existe uma fase ainda financeiramente falando, mas ela já tem uma conta aberta. Por exemplo, ela já tem uma conta aberta no nome dela, nominal a ela em si. Essa nova geração financeira, ela precisa estar cada vez mais conectada com o mercado de tecnologia, com o mercado financeiro. Precisa entender como é que ela movimenta, por onde ela movimenta, como é que ela gasta e como ela deixa de gastar também. Porque, querendo ou não, o futuro financeiro é o futuro da vida dela, onde ela vai estudar, como é que ela vai ampliar um sonho,
né? Então tudo isso trabalha muito forte e é o que a gente trabalha, inclusive, para os nossos colaboradores dentro do iniciador também. Caramba, Charles, foi mais que uma resposta. Foi uma aula. Uma masterclass aqui. Foi uma masterclass. Eu respondi sua primeira pergunta também? Com certeza. Então tá. Com certeza. E Charles, eu queria que você também deixasse um recado final pro pessoal de casa que nos acompanhou até aqui. Pô, gente, teve lição de vida com o Vitor. A gente falou muito sobre Open Finance, sobre Pix, todas as modalidades, como que isso interfere também no dia a dia. E aqui a gente também é um defensor do Pix inteligente. E agora no finalzinho a gente também trouxe uma gama que é muito interessante, que é como você lidar com pessoas, né? Como você tem essa interação com pessoas. O Vitor é de negócio, então ele está nessa linha de frente. E você falou uma frase que é muito interessante, que é você entender o outro e ter empatia, porque às vezes a pessoa ela te traz um problema, e aí você fala, a gente mete o bedelho lá no nosso parceiro, e aí você vai entender, você fala, meu, não é um problema, Sim. né? Ajusta aqui, mexe aqui que você consegue fechar a sua operação. Então, eu queria que você deixasse um recado final pro pessoal dessa palavra. E, Vitor, mais uma vez foi uma honra tê-lo aqui. Tá bom? Obrigado. Realmente, mesmo. assim, eu tava com uma expectativa alta, mas você superou. Muito Foi, bom. assim, de fato, foi uma masterclass. Bom, pessoal, vou colocar aqui também um QR Code na tela, acesse meoc.com.br, na meoc.com é a nossa plataforma de treinamentos, de cursos, estamos falando de Pix automático, Pix por biometria, falando também sobre como que o bancão, abrindo, né, a nossa caixa de Pandora, né? A gente Exatamente. fala que é como que o bancão, por exemplo, hoje faz os atendimentos. Então a gente também fala sobre as instruções normativas 511, BCB número 1. Então quais são os pontos que nós percebemos nesses 3, quase 4 anos aí de assessoria, né? E a gente transformou isso também em treinamentos, né, para as pessoas, né? É isso mesmo. Então, você que quer saber um pouco mais como que funciona a entrelinha do mundo Pix, procure a Meoc, meoc.com.br. É uma plataforma, como o Charles trouxe, é uma plataforma de curso. Então, ali você vai conseguir entender as nuances, né, Charles? Ali, o dia a dia de quem vive o Pix, que é muito você e eu também aqui nessa parte de regulatório. E também Muito bom. agradecer primeiramente aqui também o Vitor, né, Valeu. pela presença aí, e eu quero que você deixe também as suas redes, os contatos, como que o pessoal pode encontrar o Vitor aí. É difícil também, você que tá assistindo, não sabe onde encontrar o Vitor. Acho também, né? Então, se você falar que tá começando agora, eu até aceito, Tô me cara. sentindo arroz de festa daqui a pouco, brincadeira. Bom, primeiro, obrigado mesmo pelo convite, foi uma honra trabalhar aqui nesse podcast com vocês, foi bacana pra caramba. Enfim, falar sobre isso pra mim é um prazer muito grande, Dá pra tá? perceber, cara. É gostoso falar sobre isso, é gostoso falar sobre tendências, sobre mercado financeiro, porque me conecta de novo com o propósito que eu tenho de vida, né? Não é somente o fato do mercado financeiro, muito se fala de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas existe um propósito muito grande em cima disso e eu não tô vendendo produto que não precisa para as pessoas, né? Para o usuário final. Então, obrigado mesmo pelo convite. Para me acessar em si, eu tenho minhas redes sociais, sempre @Vitor Dweck, ali dentro no Instagram, e até mesmo no LinkedIn, Victor Dweck, é o meu LinkedIn, acho que talvez só tenha eu, deve ter uma outra pessoa, mas em si, com esse shape aqui, só sou eu. Então, pessoal, obrigado aí pela presença, né, Matheus? Um É recado isso. final? Bom, enquanto bastemos das regras, O Bancão entrega a solução e esse foi o episódio de hoje, viu? Obrigado, pessoal. até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu.